Capítulo 5. Everten Peter, N. 1234, confidente do imperador Enlir Deithven e um dos verdadeiros criadores do império, principal executor judicial dos exércitos no decurso das guerras setentrionais, e desde o ano 1290, grão-tesoureiro da coroa, nos últimos anos do reinado de Enlir, elevado à dignidade de coadjutor do império. Durante o reinado do imperador Morvar Volis, foi falsamente acusado de corrupção, julgado e aprisionado. Morreu em 1301, no castelo de Vinebur. Em 1328, foi reabilitado póstumamente pelo imperador Jean Calvé. Effenberg Talbot, Enciclopædia Massima Mundi, volume V. Tremei, pois eis que se aproxima o destruidor das nações, que comprimirá com os pés vossas terras, dividindo-as em lotes. Vossas cidades serão destruídas e despovoadas. Morcegos, bufos reais e corvos ocuparão vossas casas, serpentes farão nelas seus ninhos. Aen e Tlinespea. O chefe do destacamento freou o cavalo, tirou o elmo e passou a mão pelos ralos cabelos úmidos de suor. Chegamos ao fim da viagem, repetiu, vendo o olhar indagativo do trovador. O quê? Como? Espantou-se Jasquier. Por quê? Não daremos mais um passo. O senhor está vendo aquele riozinho brilhando lá no fundo do vale? É o Vistasca. A ordem que recebemos foi de escoltá-lo apenas até o Vistasca, o que significa que chegou a hora de nos separarmos. O resto do destacamento também parara, e nenhum dos soldados desmontou. Todos olhavam em volta com visível preocupação. Jasquier protegeu os olhos do sol com a mão e ergueu-se nos estribos. Onde você está vendo tal rio? No fundo do vale, como já lhe disse. Se o senhor descer pela encosta, chegará lá num instante. Acompanhe-me pelo menos até a margem, protestou Jasquier. Assim poderão me mostrar onde fica o val. Não há nada a mostrar. Não chove desde maio, as águas baixaram e o Vistasca ficou mais raso. A cavalo, é possível atravessá-lo em qualquer ponto. Eu mostrei ao comandante de vocês uma carta do rei Venlave, falou o trovador, adotando o ar de um grão-senhor. O comandante tomou conhecimento do conteúdo da carta, e eu mesmo ouvi quando lhes ordenou que me acompanhassem até Broquilon. E vocês querem me deixar aqui, na beira desta floresta? O que vai acontecer caso eu me perca? O senhor não vai se perder, falou soturnamente um dos soldados, que se mantivera calado até aquele instante. Não terá tempo para se perder. Antes disso será encontrado pela ponta de uma flecha de dríade. Como vocês são cagões, debochou Jasquier. É impressionante como tem medo dessas dríades. Afinal, Broquilon começa na outra margem do Vistasca. O Vistasca é a fronteira, e nós ainda não a atravessamos. A fronteira das dríades, explicou o chefe, olhando em volta com preocupação, chega até o ponto em que alcançam suas flechas. Uma flecha disparada da outra margem alcançará facilmente a floresta e terá ímpeto suficiente para perfurar uma armadura. Se o senhor cismou em ir até lá, isso é problema seu. E é sua pele que está em jogo. Mas eu tenho amor à minha vida e não darei nem mais um passo em frente. Prefiro que me enfiem a cabeça num vespeiro. Eu já lhes expliquei, disse Jasquier, empurrando o chapeuzinho para trás da cabeça e aprumando-se na cela, que estou indo a Broquilon numa missão. Pode-se dizer que sou um embaixador. Não tenho medo das dríades, mas peço-lhes que me acompanhem até a margem do Vistasca. Não gostaria de ser assaltado por bandidos no caminho. O soldado soturno soltou uma gargalhada. Bandidos? Aqui? De dia? Meu senhor, de dia o senhor não encontrará viva alma. Nos últimos tempos, as dríades não só dispararam seus arcos contra qualquer um que aparecesse na margem do Vistasca, como ainda ousaram, mais de uma vez, adentrar nosso território. Não precisa ter medo de bandidos. É verdade, confirmou o chefe. Só alguém muito tolo apareceria de dia perto do Vistasca. E nós não somos tolos. O senhor terá de ir até lá sozinho, sem armas nem armadura, e sem querer ofendê-lo. Dá para ver a 1 milha de distância que o senhor não tem pinta de guerreiro, e isso poderá lhe ser vantajoso, pois, ao avistarem homens montados e armados, as dríades soltarão tantas flechas que não será possível ver o sol. Bem, se não há outro remédio, que seja, falou Jasquier, acariciando o cavalo e olhando para o fundo do vale. Terei de ir sozinho. Passem bem, soldados. Agradeço-lhes a escolta. Não tenha tanta pressa, e disse o soldado soturno, olhando para o céu. Está quase anoitecendo. Espere até a névoa vespertina se erguer do rio, pois saiba o quê? Que um disparo num nevoeiro é menos certeiro. Se o senhor tiver sorte, uma dríade poderá até errar, só que tenha em mente que elas erram muito raramente. Eu já lhes disse, sim, o senhor disse, e nós ouvimos que o senhor está indo ao encontro delas numa espécie de missão.
pois eu lhe direi algo diferente, seja numa missão ou numa procissão, para elas tanto faz. Encherão o Senhor de flechas e pronto. Será que vocês se juntaram para me assustar? Impertigou-se o poeta. Por quem vocês me tomam? Por um escrevinhador qualquer. Eu, senhores soldados, vi mais campos de batalha do que vocês todos, juntos, e também sei mais sobre dríades do que vocês, embora não muito mais do que o fato de elas nunca atirarem sem dar um prévio aviso. Foi assim, no passado, falou o chefe do destacamento, com voz baixa. No passado, elas avisavam. Disparavam uma flecha no tronco de uma árvore ou no meio de uma trilha, como sinal para não se dar um passo além daquela flecha. Se a pessoa virasse imediatamente e fosse embora, poderia escapar ilesa. Mas hoje é diferente, elas disparam direto para matar. Por que tanta animosidade? Bem murmurou o soldado porque, quando os reis firmaram o cessar-fogo com Nilfgaard, logo se puseram a perseguir os bandos de elfos. Devem tê-los apertado muito, porque não há uma noite em que seus sobreviventes não passem por Bruges fugindo para Brokilon em busca de um lugar para se esconder. E quando os nossos perseguem os elfos, não é raro haver um confronto com as dríades, que vêm do outro lado do Vistasca para ajudar os elfos. E também houve casos nos quais nossas tropas exageraram um pouco na perseguição. Entendeu? Entendi, respondeu Jaskier, olhando atentamente para o soldado, e fazendo um meneio positivo com a cabeça. Ao perseguirem o Soyatael, vocês acabavam atravessando o Vistasca e matando dríades. E agora as dríades estão lhes pagando com a mesma moeda. Em outras palavras, temos uma guerra. Sim, o Senhor tirou as palavras de minha boca. Uma guerra. Uma guerra sempre de morte, nunca de vida. Mas agora as coisas estão ainda piores. O ódio entre nós e eles é enorme. Portanto, volto a repetir, se o Senhor não precisa realmente ir para lá, então não vá. Jaskier engoliu em seco. A questão é aprumou-se na cela, fazendo um grande esforço para adotar uma expressão marcial e uma postura guerreira que eu preciso ir. E irei. Agora, independentemente se de noite ou de dia, se com nevoeiro ou sem, quando o dever chama, é preciso cumpri-lo. Anos de prática tiveram seu efeito. A voz do trovador soou ameaçadora e linda, soturna e gélida com um timbre de ferro e masculinidade. Os soldados olharam para ele com inegável admiração. Antes de partir, disse o chefe, pegando um cantil de madeira que pendia de sua cela, e tome um gole de vodka, senhor cantor. Dê um bom trago, assim, ser-lhe-á mais leve morrer, acrescentou soturnamente o soldado de poucas palavras. O poeta sorveu um gole do cantil. Um covarde, declarou com dignidade, assim que passou o acesso de tosse e ele recuperou o fôlego, morre 100 vezes. Já um valente morre só uma. Mas a dona Fortuna é aliada dos bravos, nutrindo profundo desprezo pelos covardes. Os soldados olharam para ele com ainda maior admiração. Não sabiam nem podiam saber que Jaskier citava uma passagem de um poema épico, ainda por cima escrito por outro poeta. Sendo assim, o bardo tirou do bolso do casaco um tilintante saquinho de couro, e permitam que eu lhes agradeça a escolta. Antes de retornarem ao forte e antes de a implacável mãe serventia voltar a requerer seus serviços, parem numa taberna e bebam a minha saúde. Muito obrigado, senhor, balbuciou o chefe, enrubescendo levemente. O senhor está sendo tão generoso, enquanto nós. Perdoe-nos por deixá-lo aqui sozinho, mas não se preocupem com isso. Passem bem. O poeta deslizou arrojadamente o chapeuzinho sobre a orelha direita, esporeou o cavalo, e partiu trotando escarpa abaixo e assoviando a melodia de As Bodas em Bulerlin, uma famosa e extraordinariamente obscena canção das tropas de cavalaria. E aquele corneteiro lá no forte disse e ouviu ainda as palavras do soldado soturno que ele era um parasita, covarde e idiota. E eis que se revela um cavaleiro valente e ousado, apesar de ser um versejador. É verdade, respondeu o chefe. É preciso admitir que ele é corajoso. Fiquei observando-o e vi que suas pálpebras nem chegaram a tremer. Sim, senhor. Você ouviu o que ele disse? Que era um embraçador. Não é qualquer um que pode ser nomeado embraçador. É preciso ter boa cabeça para tornar-se embraçador. Jaskier acelerou o trote, querendo afastar-se o mais rápido possível. Não queria estragar a reputação que acabara de criar. E sabia que para continuar assoviando precisaria de mais saliva do que a que lhe restava em seus lábios ressecados de pavor. A escarpa era úmida e sombria, o chão de barro umedecido, assim como o tapete de folhas apodrecidas que o cobria, abafava o som dos cascos do alazão castrado, que o poeta batizara de Pégaso. Pégaso avançava devagar, com a cabeça abaixada. Era um desses poucos cavalos para os quais tudo é indiferente. A floresta terminou,
mas até os amieiros que ladeavam o leito do rio estendia-se uma larga planície semi-alagada e coberta de juncos. O poeta deteve o cavalo, olhou cuidadosamente em volta, porém não viu nada. Aguçou os ouvidos, e o único som que ouviu foi o coachar de Hans. Muito bem, cavalinho pigarreou, só se morre uma vez. Em frente. Pégaso levantou a cabeça e ergueu interrogativamente as orelhas normalmente caídas. É isso mesmo, você ouviu direito. Em frente. O castrado moveu-se com relutância, chapinhando no terreno pantanoso. Rãs saltavam em volta de suas patas, evitando serem esmagadas. A alguns passos diante deles, um pato alçou voo, grasnando e batendo as asas com força, o que fez o coração do trovador interromper sua função, por um momento, para logo em seguida retomá-la intensivamente e em ritmo redobrado. Pégaso nem ligou para o pato. O herói cavalgava, sussurrou Jaskier, enxugando o suor frio da nuca com um lenço tirado do casaco. Cavalgava impavidamente pelo pântano, sem se importar com anfíbios saltitantes nem com dragões voadores. Cavalgou e cavalgou, até chegar a uma imensurável extensão de águas. Pégaso bufou e parou. Estavam junto do rio, no meio de juncos e bunhos que se erguiam acima dos estribos. Jaskier enxugou as pálpebras suadas e amarrou o lenço no pescoço. Ficou olhando firmemente para os amieiros na outra margem do rio até seus olhos lacrimejarem. Nada nem ninguém. Sobre a superfície da água enrugada pelas plantas aquáticas levadas pela correnteza, voavam dezenas de pica-peixes turquesa alaranjados. O ar tremulava com enxames de insetos, enquanto peixes engoliam efemerópteros, deixando grandes círculos na água. Até onde a vista podia alcançar, viam-se tocas de castores, montes de galhos quebrados e troncos roídos levados pela suave correnteza. Que quantidade enorme de castores, pensou o poeta. Uma fortuna incalculável. E não é de espantar. Ninguém incomoda esses malditos roedores. Este lugar é evitado por saqueadores, pescadores, apicultores e até pelos onipresentes caçadores de aves, que não ousam colocar aqui suas armadilhas. Os que tentaram levaram uma flechada na garganta e tiveram o corpo devorado por caranguejos. Enquanto isso, eu, um idiota, me meto aqui por vontade própria, aqui, à beira do Vistasca, um rio do qual emana um horrendo fedor de carne apodrecida que não se ameniza nem pelo cheiro de ácoro e menta. O bardo suspirou profundamente. Pégaso adentrou a água lentamente com as patas dianteiras, baixou a cabeça até a superfície e bebeu durante muito tempo. Depois virou a cabeça e olhou interrogativamente para Jaskier. Um filete de água lhe escorria das narinas e do focinho. O poeta meneou a cabeça, soltou mais um suspiro e fungou longamente. O herói olhou para a agitada superfície da água e declamou baixinho, esforçando-se para não bater os dentes. Olhou em volta e seguiu em frente, pois seu coração desconhecia o conceito de medo. Pégaso abaixou a cabeça e as orelhas. Desconhecia o conceito de medo, eu disse. Pégaso sacudiu a cabeça. Jaskier cutucou-o com os calcanhares, e o castrado entrou na água com patética resignação. O Vistasca era raso, mas bastante coberto por vegetação. Antes mesmo de chegarem à metade de sua largura, uma longa trança verdejante formou-se atrás das patas de Pégaso. O cavalo avançava lentamente e, a cada passada, fazia um esforço para se livrar das incomodas plantas aquáticas. Os juncos e amieiros na margem direita já estavam próximos, tão próximos que Jaskier sentiu o estômago baixando e baixando, quase chegando à sela. Estava ciente de que, no meio do rio, e quase aprisionado pela vegetação aquática, era um alvo perfeito e impossível de errar. Com olhos de imaginação já via arcos com cordas retesadas e pontas de flechas apontadas em sua direção. Apertou o cavalo com as coxas, mas Pégaso não lhe deu a mínima importância. Em vez de se apressar, parou e ergueu a cauda. Bolotas de esterco caíram na água. Jaskier soltou um palavrão. O herói sussurrou, semicerrando os olhos, não conseguiu atravessar as estrondeantes cachoeiras. Morreu de maneira gloriosa, atravessado por inúmeras setas. Foi coberto para sempre pelas escuras profundezas, aninhado em algas verdes como jade. Perderam-se dele quaisquer rastros, exceto excrementos de cavalo levados pela correnteza ao mar distante. Pégaso, claramente mais aliviado, não precisou ser mais esporeado para prosseguir rapidamente para junto da margem livre de plantas aquáticas. Uma vez lá, até se permitiu dar uns saltinhos, molhando as botas e as calças de Jaskier. O poeta nem percebeu. A visão de setas apontadas para sua barriga não o deixava nem por um momento, enquanto o terror se arrastava por suas costas e nuca como uma enorme sanguessuga fria e escorregadia. E isso porque logo após os amieiros, a menos de 100 passos da ala de juncos que margeava o rio,
erguia-se a perpendicular, negra e ameaçadora parede da floresta. Broquilon. Na margem, a alguns passos do leito do rio, jazia um branco esqueleto equino. Urtigas e outras plantas daninhas emergiam por entre as costelas. Jaziam ali também muitos outros ossos menores que não pareciam ser de cavalos. Jaskier ficou, todo arrepiado, e desviou o olhar. Chapinhando, o enlameado castrado saiu do pântano à beira do rio, fedendo horrivelmente. As rãs pararam de coachar por um momento. Tudo ficou em silêncio. Jaskier fechou os olhos. Já não declamava nem improvisava versos, a inspiração e a fantasia haviam fugido para longe. Restara apenas um frio e medonho medo, um sentimento assaz forte, porém totalmente desprovido de qualquer impulso criativo. Pégaso moveu as orelhas para trás e andou preguiçosamente na direção da Floresta das Dríades, chamada por muitos de Floresta da Morte. Atravessei a fronteira, pensou o poeta. Agora, tudo será decidido. Enquanto estive do outro lado do rio, e até dentro da água, elas poderiam se dar ao luxo de ser magnânimas. Mas agora não mais. Agora eu sou um intruso. Assim como daquele outro, também poderá sobrar de mim apenas um esqueleto, a título de aviso para os próximos. Se as dríades estão aqui, se estão me observando. Lembrou-se de torneios de arco e flecha, competições em feiras e demonstrações de pontaria certeira, alvos e manequins feitos de palha sendo espetados e destroçados por pontas de flecha. O que será que sente um homem atingido por uma seta? Um golpe? Dor? Ou talvez, nada? Ou não havia dríades nas redondezas, ou elas resolveram não dar importância a um cavaleiro solitário, porque o poeta, embora quase morto de medo, chegou são e salvo à beira da floresta. A entrada estava protegida por uma faixa cheia de galhos e raízes de árvores derrubadas pelo vento, mas Jaskier não tinha intenção alguma de atravessá-la, muito menos ainda de adentrar a floresta. Podia forçar-se a arriscar a vida, mas não a cometer suicídio. Desmontou muito lentamente e amarrou as rédeas numa raiz que emergia da terra. Não costumava fazer isso, pois Pégaso não era propenso a se afastar do dono. No entanto, Jaskier não sabia como o cavalo reagiria diante do som de uma saraivada de flechas. Até então, nem ele nem Pégaso haviam sido expostos a tais sons. Tirou da sela um lindo alaúde, um instrumento único, de primeira classe, com um longo braço esbelto. Presente de uma elfa, pensou, acariciando a madeira tasteada. Talvez ele acabe retornando ao povo antigo, a não ser que as dríades resolvam deixá-lo junto do meu cadáver. Ao lado jazia uma velha árvore derrubada pelo vento. O poeta sentou em seu tronco, apoiou o alaúde no joelho, passou a língua pelos lábios ressecados e enxugou nas calças as mãos úmidas de suor. O sol aproximava-se do crepúsculo vespertino. Do Vistasca elevava-se uma névoa, cobrindo a relva com um manto branco acinzentado. Esfriara. O grasnido das cegonhas aumentou, para cessar logo, permanecendo apenas o coacho das rãs. Jaskier bateu nas cordas 1, 2, 3 vezes. Afinou o instrumento e começou a tocar, passando a cantar logo em seguida. Rivis, Eveli invente Caio Intel Elaine Tariel a Epicor Milode Deite Esviel YN Blat que me dariem, a em mini vaintegen a mi YN Toinav Muirian, que diz Eveig e a Epleia. O sol desapareceu por trás da floresta. Uma penumbra caiu imediatamente na área sombreada pelas gigantescas árvores de Broquilon. Eliassan Lonfeane Rein, Excel, Elaine Tariel, a Epicor. Não ouviu, apenas pressentiu uma presença. N-Timire da Etre. S-H Intivort. Não atire, sussurrou obedientemente sem se virar. N-A-N a espara-me. Venho em paz. N-Exatearte. S-H Ent. Obedeceu, embora seus dedos parecessem estar congelados e endurecessem ao tocar as cordas, e ainda que o canto apresenta-se grande dificuldade para sair da garganta. Mas na voz da dríade não havia agressividade e ele, com todos os diabos, era um profissional. Eliassan Lonfeane Rein, Excel, Elaine Tariel, a Epicora Enterteviel, e Genven YN Black que me dariem a SYN, e Evelin a Mikisha Intikai ou a Vea Minimistriceia. Dessa vez permitiu-se lançar um olhar por cima do ombro. Aquilo que se agachara bem juntinho do tronco lembrava um arbusto envolto em era. No entanto, não era um arbusto. Arbustos não costumam ter enormes olhos brilhantes. Pégaso relinchou baixinho, e Jaskier sabia que atrás dele, na escuridão, havia alguém que acariciava as narinas do cavalo. S.H. Entivort pediu novamente a dríade agachada às suas costas. Sua voz parecia o sussurro de folhas atingidas por gotas de chuva. Começou o poeta. Eu sou um amigo do bruxo Geralt. Sei que Geralt que Gwynbleidd está aqui em Broquilon, entre vocês.
Estou vindo, N te dissem. SH-ent-va. SH-ent pediu suavemente outra dríade às suas costas, quase em coro com uma terceira, e talvez, uma quarta, Jaskier não tinha certeza. Ieia, SH-ent, Taed falou com uma argêntea voz melodiosa aquilo que, até havia pouco, parecera ao bardo uma pequena bétula a alguns passos dele e Slaine. Taed, cante mais sobre Etariel. Está bem. Jaskier obedeceu. Amá-la é o objetivo de minha vida, bela Etariel. Permita que eu guarde o tesouro das lembranças e a flor encantada, orvalhada como que de lágrimas prova e sinal de amor. Dessa vez, ouviu passos. Jaskier, Geralt. Sim, sou eu. Pode parar de fazer barulho. Como você conseguiu me achar? Quem lhe contou que eu estava em Brokilon? Foi Tris Merigold. Maldição. Jaskier tropeçou pela segunda vez e teria caído se a dríade que caminhava a seu lado não o tivesse segurado com uma força surpreendente para alguém de sua estatura. Garean, Taed advertiu-o com sua voz argêntea. Vê a Kyle. Obrigado. É que está muito escuro. Geralt, onde está você? Aqui. Não fique para trás. Jaskier apressou o passo, tropeçou novamente e quase esbarrou no bruxo, que parara à sua frente. As dríades passaram por ele silenciosamente. Que escuridão infernal. Falta muito? Não. Em breve estaremos no acampamento. Quem, além de Tris Merigold, sabe que estou escondido aqui? Você andou falando sobre isso com mais alguém? Tive de falar com o rei Venlavv. Precisava de um salvo-conduto para atravessar Bruges. Estamos vivendo em tempos que é impossível descrever. Também precisava de uma permissão para adentrar Brokilon. Mas Venlavv conhece e gosta de você. Imagine que ele me nomeou um enviado seu. Estou convencido de que ele manterá segredo, pedi-lhe isso especificamente. Não fique chateado comigo, Geralt. O bruxo se aproximou. Jaskier não conseguia ver a expressão em seu rosto, via apenas os cabelos brancos e os fios de barba de vários dias, visíveis mesmo na escuridão. Não estou chateado. O poeta sentiu a mão pousada em seu ombro e teve a impressão de que a até então fria voz de Geralt mudara sensivelmente. Estou feliz por você ter vindo, seu filho de uma cadela. Como faz frio aqui. Jaskier tremeu, fazendo estalar os galhos sobre os quais estavam sentados. Que tal acendermos? Nem pense nisso, sussurrou o bruxo. Você esqueceu onde está? Elas chegam a tal ponto, o trovador lançou um olhar preocupado à sua volta. Nenhum fogo, é isso? As árvores odeiam o fogo. E eles também. Que droga! Vamos ficar sentados neste frio e nesta maldita escuridão? Quando estendo o braço, não consigo ver meus dedos, então não estenda o braço. O bardo suspirou e esfregou os antebraços. Ouviu o bruxo, sentado a seu lado, quebrar raminhos secos com os dedos. No meio da escuridão, surgiu repentinamente uma luzinha esverdeada, meio indistinta no início, mas tornando-se cada vez mais nítida. Após a primeira, apareceram várias outras, espalhadas por muitos lugares, movendo-se e dançando como pirilampos ou línguas de fogofato. De uma hora para outra, a floresta despertou com uma agitação de sombras, e Jaskier começou a ver a silhueta das dríades que estavam à sua volta. Uma delas aproximou-se e colocou junto deles algo que parecia um incandescente emaranhado de plantas. O poeta estendeu cuidadosamente o braço e aproximou a palma da mão. A brasa verde era totalmente fria. O que é isso, Geralt? Mistura de fungos com uma espécie de musgo que cresce apenas aqui, em Brokilon. Somente elas sabem como prepará-la para que brilhe. Agradeço-lhe, Fove. A dríade não respondeu, mas também não se afastou, ficando de cócoras junto deles. Sua testa era atravessada por uma guirlanda e seus longos cabelos caíam sobre seus ombros. Àquela luz, os cabelos pareciam ser verdes, e até era possível que fossem assim de verdade. Jaskier sabia que os cabelos das dríades podiam ter as cores mais diversas e incomuns. Taed falou a dríade melodiosamente, erguendo para o trovador um par de olhos brilhantes num pequenino rosto pintado com duas escuras linhas diagonais paralelas, a título de camuflagem. Esveavort Shaint Ain Etariel? Shaint Avenvort? Não. Talvez mais tarde, respondeu Jaskier polidamente, escolhendo com cuidado as palavras da língua antiga. A dríade suspirou e inclinou-se, acariciou levemente o braço do alaúde deitado a seu lado, ergueu-se e se afastou. Jaskier ficou olhando a juntar-se às demais, cujas sombras pareciam dançar à luz das verdes lamparinas. Espero não tê-la ofendido, falou meio sem graça. Elas se comunicam num dialeto próprio, cujas formas polidas eu não conheço. Verifique se você tem uma faca cravada na barriga. Na voz do bruxo não havia nem ironia nem humor. As dríades sempre reagem a uma ofensa enfiando uma faca na barriga do ofensor. Não precisa ter medo, Jaskier.
Ao que tudo indica, elas serão capazes de lhe perdoar muito mais do que um simples deslize linguístico. Seu concerto à beira da floresta claramente lhes agradou. Agora você é um Artaide, ou seja, um grande bardo. Elas aguardam agora a continuação de A Flor de Etariel. Você a conhece? Afinal, não é uma composição sua, mas fui eu quem a traduziu, enriquecendo um tanto aquele canto élfico. Você não notou? Não. Foi o que pensei. Por sorte, as dríades têm um senso mais apurado quando se trata de arte. Li em algum lugar que elas são excepcionalmente musicais. Foi por isso que bolei aquele plano genial pelo qual, cabe observar, você não me congratulou. Meus parabéns, se falou Bruxo, após um breve silêncio. Aquilo foi realmente muito esperto de sua parte, e, como sempre, você teve muita sorte. As flechas das dríades acertam a 200 passos e elas não costumam esperar que alguém chegue à sua margem do rio e comece a cantar. Elas são muito sensíveis a odores desagradáveis. E quando a correnteza do Vistasca arrasta um cadáver, seu fedor empesta a floresta. Vamos deixar este assunto de lado. O poeta pigarreou. O importante é que me dei bem e encontrei você. Geralt, como? Você tem uma navalha? É lógico que tenho. Vai me emprestá-la amanhã cedo. Esta barba por fazer está me deixando quase louco. E as dríades não tinham. Sim, em princípio elas não têm necessidade de navalhas. É óbvio que vou lhe emprestar. Geralt, o que foi? Não trouxe comida alguma. Será que o Artaide, o grande bardo, pode contar com um convite para jantar com as dríades? Elas não jantam. Nunca. E suas sentinelas na fronteira de Brokilon tampouco tomam café da manhã. Você terá de sofrer até o meio-dia. Eu já me acostumei. Mas quando chegarmos à sua capital, a famosa do Encanel, oculta no meio da floresta, nós nunca chegaremos lá. Como isso é possível? Eu pensei que, afinal, elas lhe concederam asilo. Afinal, elas o toleram. Você usou o termo adequado. Ambos ficaram em silêncio por bastante tempo. Guerra, falou o poeta finalmente. Guerra, ódio e desprezo. Por todos os lados. Em todos os corações. Você está poetizando. Mas é assim. Exatamente assim. Vamos lá. Conte-me com o que você veio. Relate o que se passou no mundo enquanto eu estava sendo tratado aqui. Antes Jaskier pigarreou silenciosamente. Você deve me contar o que aconteceu realmente em Garsta. Tris não lhe contou? Contou, mas eu gostaria de ouvir sua versão. Se você conhece a versão de Tris, conhece uma versão muito mais detalhada e exata que a minha. Conte-me o que se passou mais tarde, quando eu já estava em Brokilon. Geral, sussurrou o poeta, eu realmente não sei o que aconteceu com Yennefer e Ciri. Ninguém sabe, nem mesmo Tris. O bruxo agitou-se violentamente. Os galhos estalaram. E eu estou lhe perguntando sobre Ciri ou Yennefer. Falou com voz alterada. Fale-me da guerra. Os Nilfgaardianos, começou o bardo, e atacaram Liria e Aedir sem declaração de guerra alguma. O motivo teria sido um suposto ataque de tropas de Demaven a um forte fronteiriço de Dioel Angra, realizado durante o encontro dos feiticeiros em Taned. Há quem afirme que aquilo foi uma provocação, perpetrada por Nilfgaardianos fingindo-se de soldados de Demaven. Acho que nunca saberemos o que aconteceu realmente. De todo modo, a reação de Nilfgaard foi rápida e maciça. A fronteira foi atravessada por um exército poderoso, que provavelmente estava concentrado em Dioel Angra havia semanas, se não meses. Spala e Scala, os dois fortes fronteiriços de Liria, foram tomados de assalto em menos de 3 dias. Rivia estava preparada para resistir a um cerco prolongado, mas rendeu-se em menos de 2 dias sob a pressão das corporações dos artesãos e dos comerciantes, às quais fora prometido que a cidade não seria saqueada caso abrisse seus portões e pagasse um resgate. E a promessa foi cumprida? Sim. Interessante, a voz do bruxo voltou a se alterar. O cumprimento de uma promessa nos dias de hoje? Nem menciono o fato de que antigamente nem se pensava em fazer promessas desse tipo, porque ninguém as esperava. Os artesãos e os comerciantes não abriam os portões de fortalezas, mas defendiam-nos, com cada corporação protegendo a própria torre e o próprio bastião. O dinheiro não tem pátria, Geralt. Para os comerciantes, não faz diferença sob qual governo estão oferindo lucro, e para os palatinos nilfgaardianos, não importa de quem coletam impostos. Comerciantes mortos não oferem lucro e, consequentemente, não pagam impostos. Continue. Após a capitulação de Rivia, o exército de Nilfgaard seguiu numa velocidade incrível em direção ao norte, sem encontrar resistência digna de nota. Incapazes de formar uma frente para uma batalha decisiva, os exércitos de Demaven e Meve foram recuando. Desse modo, os Nilfgaardianos chegaram a Aldesberg.
No intuito de evitar um cerco à fortaleza, Demaven e Mev decidiram travar uma batalha. A situação de suas tropas não era das melhores. Que droga! Se não fosse tão escuro, eu poderia lhe desenhar, não desenhe. Seja sucinto. Quem venceu? Vossa Excelência ouviu? Gritou um afobado e suado intendente que conseguiu passar por entre as pessoas que cercavam a mesa. Acabou de chegar um mensageiro do campo de batalha. Vencemos. Vencemos a batalha. Vitória. O dia é nosso. Acabamos com o inimigo de uma vez por todas. Fale mais baixo, repreendeu o Evertem. Minha cabeça está prestes a estourar de tanta gritaria de vocês. Sim, ouvi. Derrotamos o inimigo. O dia é nosso. Acabamos com o inimigo e a vitória é nossa. Grandes coisas. Os oficiais de justiça e os intendentes abaixaram a voz e olharam com espanto para seu superior hierárquico. Vossa Excelência não está radiante? Estou, mas sei estar radiante em silêncio. Os intendentes se entreolharam e calaram. Um bando de moleques excitados, pensou o executor judicial dos exércitos imperiais. Na verdade, sua atitude não me surpreende, mas lá, no topo da colina, Menkoyorn, Elantrai e até o grisalho general Braiban gritam, dão pulinhos de alegria no ar e se dão tapinhas congratulatórios nas costas. Vitória! O dia é nosso! E de quem haveria de ser? Os Reinos Unidos de Aedir e Liria mobilizaram 3.000 cavalarianos e 10.000 infantes, um quinto dos quais conseguimos bloquear e manter dentro dos fortes e das fortalezas nos primeiros dias da ofensiva. Boa parte das tropas restantes teve de recuar para proteger os flancos ameaçados pelos Soyatael. Os demais 5 ou 6 mil, entre os quais não mais de 1.200 cavalarianos, acabaram nos enfrentando na Batalha de Aldesberg. Coeorn lançou contra eles um exército de 13.000 homens, incluindo aí 10 destacamentos de cavalaria pesada, a flor dos guerreiros de Nilfgaard. E agora ele canta vitória, grita, agita o bastão de comando e pede cerveja. Vitória! Ora veja! Com um gesto brusco, o executor judicial dos exércitos recolheu da mesa as pilhas de mapas e notas, ergueu a cabeça e olhou em volta. Prestem atenção, falou aos intendentes rudemente. Vou emitir ordens. Seus subalternos congelaram numa postura de espera. Cada um de vocês teve a oportunidade de ouvir a preleção feita ontem pelo senhor Marechal de Campo Coeorn a seus oficiais. Diante disso, chamo sua atenção para o fato de que tudo que o Marechal falou aos militares nada tem a ver com vocês. Vocês terão de executar outras tarefas e cumprir outras ordens. Ordens minhas. Evertem pensou um pouco, esfregando a testa. Guerra, aos castelos e paz às choupanas, disse ontem Coeorn a seus comandados, continuou. Vocês, todos conhecem esse princípio, que lhes ensinaram nas academias militares. Pois saibam que esse princípio, obrigatório até hoje, deverá ser esquecido a partir de amanhã. A partir de amanhã, vocês seguirão um novo princípio, que será o mote da guerra que estamos travando. Esse mote, que também é minha ordem, diz o seguinte: guerra contra tudo que é vivo, guerra contra tudo que pode ser queimado. Vocês deverão deixar terra carbonizada atrás de si. A partir de amanhã, levaremos a guerra além da linha de trás da qual recuaremos após a assinatura do tratado. Nós recuaremos, mas lá, do outro lado da linha, deverá sobrar apenas terra arrasada. Os reinos de Rívia e Aedir devem ser transformados em cinzas. Lembrem-se de Soden. Hoje, chegou a hora de nossa vingança. Evertem pigarreou com força. Antes de os soldados deixarem terra queimada atrás de si, falou aos calados intendentes: a tarefa de vocês será de retirar daquela terra e daquele país tudo o que for possível, tudo o que poderá multiplicar a riqueza de nossa pátria. Aldegas, você se ocupará do carregamento e do transporte de todas as colheitas já feitas e armazenadas. Tudo o que ainda estiver nos campos e não foi destruído pelos valentes guerreiros de Coeorn deverá ser colhido. Disponho de poucos homens, excelência, você terá escravos de sobra. Faça-os trabalharem. Madeira e você. Esqueci seu nome, Elvet. Evan Elvet, excelência. Vocês dois vão se encarregar do gado. Vão agrupá-lo em manadas, que deverão ser levadas a determinados pontos de quarentena. Muito cuidado com a febre aftosa e demais doenças contagiosas. Qualquer animal suspeito deverá ser imediatamente abatido e queimado. Quanto aos demais, conduzam-nos para o sul pelos caminhos previamente demarcados. Sim, excelência. E agora, pensou Evertem, olhando para seus subordinados, chegou a hora das tarefas especiais. A quem confiá-las? Esses aí são os garotos que mal largaram a mamadeira, viram pouco e nada experimentaram. Como sinto falta daqueles versados intendentes de outrora. Guerras, guerras e mais guerras.
Os guerreiros morrem frequentemente e em grande número, mas, levando em consideração a proporcionalidade, a incidência de morte de intendentes não é muito menor. Só que não se nota a falta de um soldado, porque sempre aparece um novo, já que todos querem ser guerreiros. Mas quem quer ser intendente ou oficial de justiça? Quem, após seu retorno, ao ser indagado pelos filhos quais foram seus feitos durante a guerra, vai querer relatar como mediu sacos de grãos, contou couros fedorentos e pesou banha, como tangeu gado e conduziu carroças carregadas de produtos de saques por estradas cobertas de estrume, envolto em poeira, fedor e enxames de moscas. Tarefas especiais. A fundição. Em Gelec com seus altos fornos. As oficinas de fresagem, os fornos de conversão de calamita e a gigantesca forja de Eisenland, com uma produção anual de 25 toneladas de ferro. Usinas de objetos de estanho e bronze e manufaturas de lã de Aldesberg. Moinhos de malte, destilarias, tecelagens e tinturarias de Vengerber. Desmontar e transportar. Assim ordenara o imperador Enlir, o fogo branco dançante sobre mamôs dos inimigos. Apenas em 2 palavras. Desmontar e transportar. Uma ordem é uma ordem e deve ser obedecida. Faltava o mais importante. As minas e seus produtos, moedas, joias, obras de arte. Disso, porém, ele mesmo se ocuparia. Pessoalmente. Ao lado das colunas de fumaça visíveis no horizonte, foram surgindo outras. E mais outras. As tropas punham em prática as ordens de Coior. O reino de Aedir transformava-se aos poucos num país de incêndios. Pela estrada envolta em nuvens de poeira, seguia uma comprida coluna de máquinas de guerra destinadas às ainda não rendidas Aldesberg e Vengerber, a capital do rei de Maven. Peter Everten olhava e contava, calculava, refazia os cálculos. Peter Everten era o intendente-mor do Império e, durante a guerra, o principal executor judicial dos exércitos. Exercia tal função havia 25 anos. Números e cálculos eram tudo em sua vida. Uma catapulta custava 500 florins, um trabuco, 200, cada fundíbulo, pelo menos 150, e a mais simples das balestras, 80. Os bem treinados usuários dessas armas cobravam 9 florins e meio de soldo mensal. A coluna que estava a caminho de Vengerber, incluindo aí os cavalos, burros e utensílios, valia, no mínimo, 300 grivnias. Uma grivnia, moeda de metal puro que pesava meia libra, equivalia a 60 florins. O faturamento anual de uma mina de porte médio chegava a 6.000 grivnias. A coluna responsável pelo cerco foi ultrapassada por um regimento de cavalaria ligeira. Pelos brasões nas bandeiras, Everten reconheceu a unidade tática do príncipe Vinebur, uma daquelas que haviam sido transferidas de Sintra. Sim, pensou, esses aí têm com que se alegrar. A batalha já foi ganha, e as tropas de Aedir dissipadas. Os regimentos de reserva não mais serão lançados numa luta encarniçada contra exércitos regulares. Eles apenas vão perseguir dispersos grupos de fugitivos desprovidos de seus comandantes, matando, saqueando e incendiando tudo à sua volta. Eles estão contentes porque têm diante de si a perspectiva de uma agradável e alegre guerrinha. Uma guerrinha que não lhes dará muito trabalho, nem os fará arriscar a vida. Everten calculava. Um regimento tático de cavalaria ligeira era formado por 10 destacamentos, num total de 2.000 cavalarianos. Embora certamente não se engajassem mais em batalhas de grande envergadura, pelo menos um sexto deles morreria em combates secundários. Em seguida viriam os acampamentos e bivaques, comida estragada, sujeira, piolhos, mosquitos, água poluída, fazendo surgir o inevitável, tifo, desenteria e malária, que matariam não menos de 1/4 dos homens. A isso deviam ser acrescentados os acontecimentos imprevistos, em torno de 1/5 do total. Assim, acabariam voltando para casa não mais de 800 cavalarianos. Provavelmente menos. Outros destacamentos montados seguiram pela estrada e, depois deles, regimentos de infantaria. Marchavam arqueiros de jaqueta amarela e capacete arredondado, bem como besteiros e lanceiros com a cabeça protegida por bacinete. Atrás deles vinham os veteranos de Vicovaro e Etólia, portando enormes escudos retangulares cobertos de couro, e mais parecendo caranguejos por causa das armaduras. Por fim, um amontoado multicolorido, soldados profissionais de Metina e mercenários de Tur, Maestre, Geso e Ebbing. Apesar do calor, as tropas avançavam entusiasmadas, com suas botas erguendo uma nuvem de poeira sobre a estrada. Retumbavam tambores, tremulavam bandeiras e flâmulas, brilhavam pontas de lanças, dardos, alabardas e bisarmas. Os soldados marchavam com passos firmes e alegres. Marchava um exército vencedor, um exército invencível. Em frente, rapazes, em frente à guerra.
Avengerber. Acabar com o inimigo. Vingar-se de Soden. Aproveitar a alegre guerrinha para encher os bolsos com saque e voltar para casa. Everten olhava e calculava. Vengerber caiu após uma semana de cerco, concluiu Jaskier. Você ficará espantado, mas lá as corporações lutaram valentemente até o fim, defendendo os bastiões e outros pontos nos muros que lhes foram determinados. Como represália, tanto a guarnição como a população civil da cidade, algo em torno de 6.000 pessoas, foram massacradas. A notícia do massacre provocou fugas em massa. Os dispersos regimentos e a população civil começaram a se deslocar na direção de Temeria e da Redânia. Multidões de fugitivos avançaram pelo Vale do Pontar e pelas várzeas de Marrakal. A cavalaria nilfgaardiana partiu em seu encalço, bloqueando seu caminho de fuga. Você sabe de que se tratava? Não. Eu não entendo. Eu não entendo de guerras, Jaskier. Tratava-se de fazer prisioneiros, escravos. Eles queriam escravizar o maior número de pessoas possível. Para os nilfgaardianos, escravos representam a força de trabalho mais barata. Aquilo foi uma gigantesca caçada a seres humanos, Geralt. Uma caçada muito fácil, porque o exército fugira e não sobrara ninguém para proteger os fugitivos. Ninguém? Quase ninguém. Não conseguiremos, balbuciou Vilis, olhando para trás. Não conseguiremos fugir. Que droga! A fronteira está tão próxima, tão próxima. Hyla ergueu-se nos estribos e olhou para a estrada zigue-zagueando entre as colinas cobertas de vegetação. A estrada, até onde a vista podia alcançar, estava semeada com restos de bens saqueados, cadáveres de cavalos, carroças e carretas viradas e atiradas em valas. Atrás deles, do outro lado da floresta, negras colunas de fumaça erguiam-se ao céu, enquanto gritos e típicos sons de luta podiam ser ouvidos cada vez mais perto. Estão acabando com a retaguarda, falou Vilis, limpando o pó e a foligem do rosto. Está ouvindo, Hyla? Eles alcançaram a retaguarda e estão matando todo mundo. Não conseguiremos, agora somos nós que formamos a retaguarda, e respondeu a mercenária secamente. Chegou nossa hora. Vilis empalideceu. Um dos soldados, que ouvia o diálogo, soltou um profundo suspiro. Hyla puxou as rédeas, forçando o exausto corcel a erguer a cabeça. De todo modo, não conseguiremos escapar, disse com toda a calma. Nossos cavalos vão cair de exaustão a qualquer momento. Antes de chegarmos à encosta, seremos alcançados e degolados. Vamos nos desfazer de tudo e fugir para a floresta, sugeriu Vilis, sem encará-la. Separadamente, cada um por si. Talvez consigamos sobreviver. Hyla não respondeu, apenas indicou com um gesto de cabeça as fileiras dos últimos fugitivos correndo na direção da fronteira. Vilis compreendeu. Soltou um palavrão, pulou da sela, cambaleou e apoiou-se em sua espada. Desmontar. Gritou com voz rouca para os soldados. Bloquear a estrada com tudo o que for possível. Estão olhando para o quê? Morremos apenas uma vez. Somos guerreiros. Somos a retaguarda. Temos de deter os perseguidores ou, pelo menos, retardar seu avanço. Se retardarmos os perseguidores, aquelas pessoas conseguirão passar para o outro lado das montanhas e entrar em Temeria, concluiu Hyla, descendo também do cavalo. Lá há mulheres e crianças. Por que estão de olhos arregalados? Essa é nossa profissão, e é para isso que somos pagos, ou será que vocês se esqueceram? Os soldados se entreolharam. Por um momento, Hyla achou que eles fugiriam, que forçariam seus exaustos e suados cavalos a um esforço final, e galopariam atrás da coluna de fugitivos na direção da escarpa salvadora. Enganara-se. Fora injusta em sua avaliação. Os soldados derrubaram uma carroça, colocaram-na atravessada na estrada e formaram com ela uma espécie de barricada, uma barricada provisória, baixa e absolutamente insuficiente. Não tiveram de esperar por muito tempo. Assim que assumiram suas posições, 2 cavalos arfantes e soltando flocos de espuma adentraram o vale. Apenas um deles levava um cavaleiro. Blaise, preparem-se, sussurrou o mercenário, caindo nos braços dos soldados. Preparem-se. Eles estão vindo logo atrás de mim. O cavalo ofegou, deu os passos vacilantes, caiu sobre as ancas, esticou o pescoço e relinchou lamentosamente. Hyla, disse Blaise com voz rouca, virando o rosto. Dê-me uma arma. Perdi minha espada. A guerreira, olhando para as colunas de fumaça dos incêndios, fez um gesto com a cabeça indicando um machado encostado na carroça derrubada. Blaise pegou a arma e cambaleou. A perna esquerda de suas calças estava encharcada de sangue. O que aconteceu com os demais? Foram massacrados, gemeu o mercenário. Todos. Todo o destacamento. Hyla, não foram nilfgaardianos. Foram esquilos. Foram os elfos que nos alcançaram.
Os Soyatael avançam antes dos Nilfgaardianos. Um dos soldados soltou um gemido doloroso, enquanto o outro sentou pesadamente na grama, cobrindo o rosto com as mãos. Vilis soltou um palavrão, apertando as presilhas de seu corcelete. A seus postos, berrou Hyla, para trás da barricada. Não nos pegarão vivos, prometo-lhes. Vilis deu uma cusparada, arrancou do ombro o laço tricolor das forças especiais do rei Demaven e atirou-o no meio dos arbustos. Hyla, alisando e endireitando sua insígnia, sorriu ironicamente. Não sei se isso vai lhe adiantar alguma coisa, Vilis. Não creio. Você prometeu, Hyla. Prometi, e cumprirei minha promessa. A seus postos, rapazes. Peguem as lanças e as bestas. Não esperaram muito. Quando conseguiram fazer recuar a primeira onda de atacantes, sobraram apenas 6. O combate foi curto, mas encarniçado. Os soldados de Vengerber lutavam como diabos e com uma determinação não menor que a dos mercenários. Nenhum deles queria ser pego com vida pelos Soyatael. Preferiam morrer lutando. E morriam atravessados por flechas, perfurados por lanças e por golpes de espadas. Blaise foi morto por 2 elfos que o arrancaram da barricada. Nenhum daqueles elfos sobreviveu. Blaise ainda tinha um estilete. Os Soyatael não lhes deram descanso. Assim que o primeiro destacamento recuou, avançou o segundo. Vilis, atingido por uma lança pela terceira vez, caiu. Hyla conseguiu ainda gritar. Você prometeu. A mercenária derrubou mais um elfo e virou-se rapidamente. Até logo, Vilis falou, apoiando a ponta da espada logo abaixo do queixo de seu companheiro de armas e enfiando-a com força. Vamos nos ver no inferno. Hyla ficou sozinha, com o Soyatael cercando-a por todos os lados. Coberta de sangue dos pés à cabeça, a mercenária ergueu a espada, executou uma pirueta e agitou a longa trança negra. Parada assim, no meio de cadáveres, parecia o próprio demônio. Os elfos recuaram. Venham! Gritou selvagemente. Estão esperando o quê? Não vão me pegar viva. Sou Hyla, a negra. Glyde Vort, Beana falou calmamente, um belo elfo de cabelos louros e rosto de querubim com enormes olhos infantis azuis celestes. Surgira do meio dos ainda indecisos Soyatael que a cercavam. Seu cavalo, branco como a neve, agitava violentamente a cabeça, batendo com as patas no solo encharcado de sangue. Glyde Vort, Beana repetiu. Largue a espada, mulher. A mercenária soltou uma gargalhada macabra e enxugou o rosto com a manga do casaco, lambuzando o rosto com uma mistura de poeira e sangue. Minha espada é cara demais para ser largada, elfo. Gritou. Se quiser pegá-la, terá de quebrar meus dedos. Sou Hyla, a negra. Venham. Não teve de esperar muito. Não vieram reforços de Aedir? Perguntou o bruxo após um longo período de silêncio. Afinal, pelo que me consta, havia alianças, tratados de mútua ajuda, acordos. A Redânia Jaskier Pigarriou ficou num estado de caos completo após a morte de Vizimir. Você soube que o rei Vizimir foi assassinado? Sim, as rédeas do governo foram assumidas pela rainha Edvig, mas o país foi assolado por todo tipo de desordem, e por terror por caçadas a Soyatael e espiões nilfgaardianos. Dijkstra passou a agir como se estivesse louco. Os cadafalsos ficaram inundados de sangue. Dijkstra continua sem poder andar, tem de ser carregado numa liteira. Posso imaginar. Ele perseguiu você? Não. Ele pôde, mas não quis. Ah, não importa. De qualquer modo, a Redânia, mergulhada no caos, não estava em condições de aprontar um exército capaz de vir em auxílio a Aedir. E temeria. Porque o rei Foltesteuteltestou não veio em ajuda a Demaven. Tão logo começou a agressão em Dioel Angra, falou Jaskier em Lir Varemreis, enviou uma delegação a Vizim, com todos os diabos, praguejou Bronibor, olhando para a porta da sala do trono, fechada. O que será que eles estão debatendo por tanto tempo? Aliás, por que Foltesteuteltestou rebaixou-se a ponto de negociar? Por que concedeu essa audiência àquele cão nilfgaardiano? O que ele deveria ter feito era cortar fora sua cabeça e enviá-la a Enlir dentro de um saco. Pelos deuses, senhor voivoda, ofendeu-se o sacerdote Vilemer. Trata-se de um emissário. A pessoa de um emissário é sagrada e intocável. Não se deve, pois eu já vou lhes dizer o que não se deve. Não se deve ficar ocioso contemplando um invasor dizimar países que são nossos aliados. Liria já caiu e Aedir está prestes a ter o mesmo destino. Demaven sozinho não conseguirá deter Nilfgaard. O que devemos fazer é despachar imediatamente uma força expedicionária, aliviando Demaven com um ataque à margem esquerda do Jaruga. Aquele lugar não está muito guarnecido, porque a maior parte das tropas foi deslocada para Dioel Angra. Em vez disso, ficamos discutindo.
Em vez de lutarmos, conversamos. E, ainda por cima, damos hospitalidade a um emissário nilfgaardiano. Cale-se, voivoda, falou o príncipe Erevard de Elander, lançando um olhar gélido para o velho guerreiro. O senhor não entende nada de política. É preciso saber olhar para mais longe do que a cabeça do cavalo e a ponta de uma lança. É preciso ouvir o que o emissário tem a dizer. O imperador Enlir não o teria enviado se não tivesse um motivo para isso. É lógico que ele tem um motivo, rosnou Bronibor. Enlir está acabando com Aedir e sabe muito bem que, caso avancemos e a Redânia e Caeden avancem conosco, seremos nós que acabaremos com ele, expulsando de Dioel Angra para Ebbing. Ele sabe também que, se atacarmos Sintra, vamos golpeá-lo em seu ponto fraco e obrigá-lo a guerrear em duas frentes. É isso que ele teme. E é por esse motivo que ele tenta nos assustar, querendo evitar nosso envolvimento. Foi com tal propósito, e nenhum outro, que veio para Cal, emissário nilfgaardiano. E é exatamente por isso que devemos ouvir o emissário, insistiu, príncipe, e tomar uma decisão que proteja os interesses de nosso reino. Demaven provocou Nilfgaard de maneira desarrazoada e agora tem de arcar com as consequências de seu ato. Além disso, não tenho pressa em morrer em prol de Vengerber. O que está se passando em Aedir não nos diz respeito. Não nos diz respeito? O que o senhor está dizendo, com 1000 diabos? O senhor considera que não é assunto de nosso interesse o fato de os Nilfgaardianos estarem em Aedir e Liria, na margem direita do Jaruga, o fato de o único reino a nos separar deles ser Marrakon? É preciso ser muito curto de ideias. Chega dessas discussões, alertou Villemer. Nenhuma palavra mais. O rei está chegando. A porta se abriu. Os membros do Conselho Real se levantaram, arrastando as cadeiras. Muitas cadeiras estavam vazias, pois o marechal de campo e a maior parte dos comandantes militares estavam com seus regimentos no Vale do Pontar, em Marrakon e à margem do Jaruga. Também estavam vazias as cadeiras dos feiticeiros. Sim, pensou o sacerdote. Villemer, os lugares ocupados pelos feiticeiros aqui, na corte real de Vizim, permanecerão vazios por muito tempo. Quem sabe se não para sempre. O rei Foltestelteltestel atravessou a sala com passos rápidos e parou ao lado do trono, mas não se sentou nele. Em vez disso, inclinou-se levemente e apoiou os punhos no tampo da mesa. Estava muito pálido. Vengerber está sitiada, falou o rei de Temeria, com voz baixa, e será conquistada a qualquer momento. O irresistível avanço de Nilfgaard rumo ao norte continua. Alguns regimentos ainda oferecem resistência, mas isso não mudará em nada a situação. Aedir está perdido. O rei Demaven fugiu para a Redânia. O destino da rainha Meve é desconhecido. O conselho permanecia em silêncio. Nossa fronteira ocidental, quer dizer, a saída do Vale do Pontar, será alcançada por Nilfgaard em questão de dias, continuou Foltestelteltestel, ainda com voz baixa. Age, a última fortaleza de Aedir, não conseguirá resistir por muito tempo, e Age fica em nossa fronteira ocidental. Já em nossa fronteira meridional, ocorreu um fato extremamente negativo. O rei Ervil de Verden prestou um juramento de vassalagem ao imperador Enlir, cedendo e abrindo os portões das fortalezas na boca do Jaruga. Desse modo, Nastrog, Rosrog e Bodrog, que deveriam proteger nossos flancos, já são guarnecidas por tropas nilfgaardianas. O conselho permanecia em silêncio. Por causa disso, continuou Foltestelteltestel, Ervil manteve seu título de rei, mas o verdadeiro soberano é Enlir. Assim, Verden continua sendo um reino, porém na prática não passa de uma província nilfgaardiana. Vocês se dão conta do que isso significa? A situação se inverteu. As fortalezas de Verden e a foz do Jaruga estão nas mãos de Nilfgaard. Não posso forçar uma travessia do rio, nem enfraquecer os exércitos lá aquartelados formando o corpo de homens para adentrar a Aedir e apoiar as tropas de Demaven. Não posso fazer isso, pois pesa sobre meus ombros a responsabilidade por meu país e por meus súditos. O conselho permanecia em silêncio. Sua Majestade Imperial Enlir Varemreis, imperador de Nilfgaard, prosseguiu o rei, me fez uma proposta de um acordo. Proposta que eu aceitei. Já vou lhes expor em que consiste o acordo. E vocês, tendo-me ouvido, compreenderão, admitirão que, dirão. O conselho permanecia em silêncio. Dirão, concluiu Foltestelteltestel. Dirão que eu lhes trouxe paz. Quer dizer que Foltestelteltestel meteu o rabo entre as pernas, rosnou o bruxo, quebrando mais um graveto com os dedos. Chegou a um acordo com Nilfgaard. Deixou Aedir ao Deus dará, sim, confirmou o poeta. Mas levou suas tropas para dentro do Vale do Pontar e ocupou e guarneceu a fortaleza de Age. Já os Nilfgaardianos não adentraram as várzeas de Marrakon, não atravessaram o Jaruga em Soden e não atacaram Bruges, que, após a capitulação, submissão de Ervil, ficou à sua mercê.
Não tenho dúvida de que esse deve ter sido o preço pela neutralidade de Temeria. Ciri tinha razão, murmurou o bruxo. A neutralidade. A neutralidade costuma ser abjeta. O que você quis dizer com isso? Nada. E quanto a Caeden, Jaskier? Por que Encelt não foi em auxílio a Demaven e Mev? Afinal, eles tinham um pacto, eram aliados. E, mesmo que Encelt, a exemplo de Foltestelteltestou, esteja cagando para assinaturas e selos nos documentos e não dê importância à palavra real, não creio que ele seja estúpido. Será que ele não se dá conta de que, após a queda de Aedir e do acordo com Temeria, chegará sua vez, que ele é o próximo na lista Nilfgaardiana? Caeden deveria apoiar Demaven por pura praticidade. Vejo que não há mais no mundo nem fé nem verdade, mas imagino que haja ainda um resto de senso comum. O que você acha, Jaskier? Existe ainda senso comum no mundo? Ou será que, em vez dele, sobraram apenas o desprezo e mau caratismo? Jaskier virou a cabeça. As lanterninhas verdes estavam próximas, envolvendo-os num anel estreito. Ele não havia notado antes, mas agora se deu conta de que todas as dríades ouviram seu relato. Você não respondeu, falou Geralt. E isso significa que Ciri tinha razão, que Codringer tinha razão, que todos tinham razão. O único que não tinha razão fui eu, um bruxo ingênuo, anacrônico e tolo. O centurião Digot, conhecido pelo cognome de Meio-Galão, afastou a aba da tenda e entrou, bufando pesadamente e rosnando com fúria. Os decuriões ergueram-se de um pulo, adotando posturas militares e expressões bélicas. Antes que os olhos do centurião se acostumassem à penumbra, Zivik agilmente cobriu com um casaco o pequeno barril de vodka localizado no meio das celas. Isso não pelo fato de Digod ser um austero oponente ao consumo de bebidas alcoólicas em serviço ou no acampamento, mas para salvar a barrica. O apelido do centurião não lhe fora dado à toa. No acampamento circulava o credo de que, em condições adequadas, ele era capaz de beber, em impressionante curto espaço de tempo, metade de um galão de vodka. O centurião conseguia entornar o conteúdo de um típico cantil militar, ou seja, 1/4 de litro, de uma só vez, raramente molhando os lábios. E então, senhor centurião? Indagou Brode, o decurião dos besteiros. O que decidiram os senhores comandantes? Quais são as ordens? Vamos atravessar a fronteira? Diga logo. Já vou dizer, bufou Meio-Galão. Como faz calor? Já vou lhes contar tudo, mas antes me deem algo para beber, porque fiquei com a garganta ressecada. E não adianta alegarem que não tem, pois dá para sentir o cheiro de vodka a 1 milha de distância. E eu sei de onde vem o cheiro. Daqui, debaixo desse casaco. Zivik, blasfemando baixinho, tirou o casaco de cima da barrica. Os decuriões se aproximaram, formando um círculo apertado, e ouviu-se o tilintar de cantis e canecos de zinco. Ah! O centurião enxugou o bigode e os olhos. Como é ruim esta porcaria. Sirva-me outra dose, Zivik. Vamos, fale logo, impacientou-se Brode. Quais são as ordens? Vamos atacar os Nilfgaardianos ou continuaremos plantados aqui, próximos da fronteira, como carpideiras num velório? Vocês estão sonhando com uma batalha? Meio-Galão pigarreou, escarrou e sentou-se numa das celas. Estão com tanta pressa assim para saquear Aedir? Mal conseguem se aguentar, não é isso? Vocês parecem uma alcateia de lobos com as presas arreganhadas. É isso mesmo, falou o pequeno Staler friamente, passando o peso do corpo de uma perna para a outra. Ambas, como cabia a um velho cavalariano, eram tortas como arcos. É isso aí, senhor centurião. Já é a 5ª noite que dormimos de botas e em estado de prontidão. Diante disso, queremos saber se vamos atacar ou se recuaremos até o forte. Vamos atravessar a fronteira, e anunciou Meio-Galão. Amanhã, ao raiar do sol. 5 batalhões com a Companhia Cinzenta à frente. E agora prestem atenção, porque vou lhes dizer o que foi ordenado a nós, centuriões e oficiais, pelo voivoda e pelo nobre senhor Mansfeld, margrave de Arcarraig, que chegou diretamente do rei. Aguçem os ouvidos, pois não pretendo repetir, e as ordens são pouco usuais. A tenda ficou em silêncio. Os Nilfgaardianos atravessaram Dioel Angra, falou o centurião. Esmagaram Liria e em 4 dias chegaram a Aldesberg, onde, numa sangrenta batalha, reduziram a pó os exércitos de Demaven, e lançando mão de um ato traiçoeiro, conquistaram Vengerber após apenas 6 dias de cerco. Agora, estão avançando para o norte, empurrando as forças de Aedir para o Vale do Pontar e Dioel Blatana, e deslocando-se em nossa direção, na direção de Caeden. Assim, as ordens para a Companhia Cinzenta são as seguintes: atravessar a fronteira, e seguir rapidamente para o sul, na direção do Vale das Flores. Em 3 dias, devemos estar à margem do riozinho Difne. Repito, em 3 dias. Isso significa que temos
de viajar a pleno galope. Não podemos dar nenhum passo além do riozinho Difne. Repito, nenhum passo. Em pouco tempo surgirão Nilfgaardianos na margem oposta. Estes, prestem muita atenção e ouçam com afinco. Nós não vamos atacar. Não devemos provocar forma de confronto alguma, está bem entendido? Mesmo que eles tentem atravessar o riozinho, vocês devem apenas se mostrar e identificar, para que eles saibam que fazemos parte do exército caediveniano. O silêncio na tenda ficou mais profundo, embora parecesse impossível o ambiente ficar ainda mais silencioso. Como é isso? Murmurou Brod finalmente. Não devemos atacar os Nilfgaardianos? Afinal, estamos ou não envolvidos numa guerra com eles? Como é isso, senhor centurião? As ordens são essas. Não vamos para uma guerra, mas Meiogalão coçou o pescoço. Mas em auxílio fraternal, vamos atravessar a fronteira para levar proteção ao povo de Aedir Superior. Não, o que estou dizendo? Não de Aedir Superior, mas de Marracão Inferior. Foi assim que falou o distinto Margrave, Mansfeld. Ele disse que Demaven sofreu uma derrota e está fudido por ter reinado mal e mantido uma política de merda. E assim se fudeu, com todo o seu Aedir. Nosso rei havia emprestado muito dinheiro a Demaven, e não é possível que toda aquela fortuna se perca, de modo que está na hora de recuperá-la, com os respectivos juros. Além disso, não podemos permitir que nossos conterrâneos e irmãos de Marracão Inferior tornem-se escravos dos Nilfgaardianos. Temos de, como se diz, liberá-los. Porque aquelas terras imemoriais, o Marracão Inferior, já estiveram sob o cetro de Caeden e agora a ele vão retornar. Foi esse o pacto que firmou nosso magnânimo rei Encelt com Enlir de Nilfgaard. Mas por via das dúvidas, a Companhia Cinzenta deve permanecer na margem do rio, independentemente de qualquer pacto. Entenderam? Ninguém respondeu. Meiogalão franziu o senho e fez um gesto de desprezo com a mão. Ah, seus filhos de uma cadela, vocês não entenderam porra nenhuma. Mas não precisam ficar preocupados porque eu também fiquei meio perdido. Mas para entender as coisas existem o rei, os margraves, os voivodas e os aristocratas. Nós somos apenas soldados. O que nos cabe é obedecer às ordens, chegar ao riozinho Difne em 3 dias e lá permanecer como um muro. Nada mais do que isso. Sirva-me mais vodka, Zivik. Senhor centurião, gaguejou Zivik. E o que vai ser? O que vai acontecer se as tropas de Aedir oferecerem resistência e bloquearem nossa passagem? Afinal, estaremos realizando uma invasão armada a seu país. O que faremos nesse caso? E se aqueles nossos conterrâneos e irmãos, acrescentou Staler, sarcástico, os que nós supostamente devemos libertar? E se eles começarem a disparar seus arcos ou jogar pedras em nós? E aí? Nossa obrigação é chegar a Difne em 3 dias, falou com ênfase Meiogalão. Não mais tarde. Se alguém tentar nos parar ou retardar, é óbvio que se tratará de um inimigo, e um inimigo deve ser atacado e dizimado. Mas prestem bem atenção. Está expressamente proibido incendiar vilarejos e choupanas, levar quaisquer pertences do populacho, saquear e violar mulheres. Guardem essas instruções em sua mente e repassem-nas a seus subordinados, pois quem desobedecer a elas será imediatamente enforcado. O voivoda repetiu isso mais de 10 vezes. Não chegaremos como conquistadores, mas como aqueles que trazem ajuda fraternal. Qual o motivo de sua risadinha irônica, Staler? Estou lhes dando uma ordem, caralho. Agora corram a seus destacamentos, preparem seus homens e deixem os cavalos e o equipamento brilhando como uma lua cheia. No meio da tarde, todos os destacamentos terão de estar em formação. O voivoda em pessoa os passará em revista. Se por acaso, eu passar vergonha por causa de qualquer destacamento, seu decurião não se esquecerá de mim por muito tempo. Mãos à obra. Zivik foi o último a sair da tenda. Semi-cerrando os olhos por causa da luminosidade do sol, ficou observando a agitação que se apossou do acampamento. Os decuriões apressavam-se para chegar a seus destacamentos, centuriões. Corriam de um lado para outro soltando palavrões, nobres, escudeiros e pajens esbarravam uns nos outros. A cavalaria pesada de Ban-Ar trotava para fora do acampamento erguendo nuvens de poeira. O calor era insuportável. Zivik apressou-se. Passou por 4 escaldos que haviam chegado de Ard-Carraig no dia anterior. Sentados à sombra da ricamente decorada tenda do Margrave, eles estavam no meio do processo de criação de uma balada sobre uma vitoriosa expedição guerreira, comentando a genialidade do rei, a sabedoria dos comandantes e a valentia dos simples soldados. Como de costume, no intuito de não perderem tempo, faziam-no antes da operação em si. Saudavam-nos nossos irmãos, saudavam-nos com pão e sal, cantou testando. Um dos escaldos, salvadores e libertadores seus saudavam com pão e sal.
Ei, Hafnir, pense numa rima sofisticada para Sal. O segundo escaldo falou uma rima, porém Zivik não o ouviu, caminhando na direção de sua decúria, acampada entre salgueiros junto do lago. Ao vê-lo, os soldados puseram-se imediatamente em posição de sentido. Preparar! Gritou Zivik, parando a certa distância para que seu hálito não influísse no moral de seus comandados. Antes de o sol se elevar 4 dedos sobre a linha do horizonte, todos devem estar prontos para uma revista. Tudo tem de estar brilhando exatamente como o sol. As armas, os equipamentos, os arreios e até os cavalos. Haverá uma revista e se eu passar vergonha diante do centurião por causa de um de vocês, arrancarei as pernas do filho da puta. Rápido! Vamos partir para a guerra, adivinhou o cavalariano Kraska, enfiando rapidamente a ponta da camisa para dentro das calças. Vamos partir. Para a guerra, senhor decurião? E o que você pensou? Que iríamos para um baile em Zazinek? Vamos atravessar a fronteira. Amanhã, ao raiar do sol, marchará toda a companhia cinzenta. O centurião não falou em que ordem, mas, como de costume, nossa decúria deve ser a primeira. Vamos, sacudam as bundas. Esperem um momento. Vou dizer-lhes agora porque mais tarde poderá faltar tempo. Essa não vai ser uma guerrinha comum, rapazes. Os grãos-senhores inventaram alguma nova estupidez. Trata-se de liberação ou algo nesse sentido. Não vamos combater um inimigo, mas marcharemos sobre nossas terras imemoriais como é mesmo? Assim, em ajuda fraternal. Portanto, prestem atenção ao que vou dizer. Não façam nada ao povo de Aidir, não saqueiem. O quê? Espantou-se Kraska. Como não saquear? E como vamos alimentar nossos cavalos, senhor decurião? Roubar feno para cavalos é permitido, mas nada além disso. É proibido ferir pessoas, incendiar choupanas, destruir lavouras. Calha a boca, Kraska. Aqui não é um clube recreativo, e sim um exército, seus filhos da puta. Se não quiserem pender de uma corda, devem obedecer às ordens. Conforme já lhes disse, é proibido assassinar, incendiar, viu? Zivik interrompeu-se e pensou um pouco. Violar as mulheres, concluiu após uma pausa, só se for em silêncio e de maneira que ninguém os veja. E assim, na ponte sobre o rio Difne, concluiu Jaskier o margrave Mansfeld de Arcahai, e Meno Coeor, comandante em chefe dos exércitos nilfgaardianos em Dioel Angra, apertaram-se as mãos. Fizeram-no sobre o ensanguentado e moribundo reino de Aidir, selando a despudorada divisão de seus sobejos. O mais repugnante gesto de que se tem notícia. Geralt permaneceu calado. Já que estamos falando de assuntos repugnantes, falou momentos depois, com voz surpreendentemente calma, o que se passou com os feiticeiros, Jaskier. Refiro-me aos do capítulo e aos do conselho. Nenhum deles ficou do lado de Demavin, respondeu o poeta. Já os que serviam a Foltestel testou, ele os expulsou de Temeria. Filipa está em Tretogor, ajudando a rainha Edvig no controle do caos que continua, imperando na Redânia. Com ela estão Tris e outros 3, cujos nomes não recordo. Alguns estão em Caeden. Muitos fugiram para Kovir e Enfors. Escolheram a neutralidade, porque, como você deve saber, Sterathisen e Nedamir foram e continuam sendo neutros. Sei. E quanto a Vilgefortz e seus seguidores? Vilgefortz sumiu. Esperava-se que aparecesse em Aidir, na qualidade de plenipotenciário de Enlir. Mas ele sumiu, sem deixar rastros, nem dele, nem de todos os seus sócios. Exceto quem, Jaskier? Exceto uma feiticeira que se tornou rainha. Filavandrel a Infidael aguardava em silêncio por uma resposta. A rainha, olhando pela janela, também permanecia calada. A janela dava para os jardins que, havia pouco, tinham sido o orgulho e a glória do ex-governante de Dioel Blatana, o plenipotenciário do tirano de Vengerber. Fugindo dos elfos livres que representavam a vanguarda das tropas do imperador Enlir, plenipotenciário, um humano, conseguira levar consigo a maioria das preciosidades e até parte do mobiliário do antiquíssimo palácio élfico. Mas, como não lhe era impossível levar os jardins, ele os destruíra. Não, Filavandrel, falou a rainha finalmente. Ainda é cedo para isso, muito cedo. Não devemos nem pensar em estender nossas fronteiras, porque por enquanto não sabemos quais são suas verdadeiras dimensões. Encel de Caeden não tem a mínima intenção de respeitar os termos do acordo e recuar para o outro lado do Difne. Os espiões informam que ele não abandonou seus planos de agressão e poderá vir a nos atacar a qualquer momento. Quer dizer que não conseguimos coisa alguma. A rainha estendeu a mão. A borboleta que adentrara a janela pousou na renda de sua manga, abrindo e fechando as asas. Conseguimos mais, disse, baixinho, para não espantar a borboleta, do que podíamos almejar. Após 100 anos de espera, recuperamos finalmente nosso Vale das Flores.
Eu não o chamaria assim, sorriu Filavandrel tristemente. Agora, após a passagem das tropas, ele é mais um vale de cinzas. Temos de volta nosso país, concluiu a rainha, olhando para a borboleta. Voltamos a ser um povo, e não um bando de exilados. E as cinzas serão fecundas. Quando chegar a primavera, o vale voltará a ser florido. É muito pouco, Margarida. Continua sendo pouco. Nós baixamos de tom. Ainda há pouco nos gabávamos que empurraríamos os humanos até o mar, de onde eles vieram. E agora estamos limitando nossas ambições às fronteiras de Dioel Blatana. Enlir Deitvin nos deu Dioel Blatana de presente. O que você espera de mim, Filavandrel? Devo pedir mais? Não se esqueça de que mesmo numa aceitação é preciso manter certo grau de comedimento. Principalmente quando o doador é Enlir, por quê? Enlir não dá nada de graça. As terras que nos foram dadas terão de ser mantidas por nós, e as forças das quais dispomos mal dão para manter Dioel Blatana. Então vamos retirar nossos comandos de Temeria, da Redânia e de Caedem, propôs o elfo de cabelos brancos. Vamos retirar todos os Soyatael que estão combatendo com os humanos. Você agora é uma rainha, Enid, e eles obedecerão à sua ordem. Como temos agora nosso pedaço de terra, a luta deles não faz sentido algum. Sua obrigação é retornar para cá e defender o Vale das Flores. Que venham lutar como um povo livre na defesa de suas fronteiras, em vez de ficarem morrendo nas florestas como bandidos ou assaltantes. A elfa abaixou a cabeça. Enlir não concorda com isso, sussurrou. Os comandos devem permanecer lutando. Por quê? Com que objetivo? Filavandrel a Infidael aprumou-se bruscamente. E vou lhe dizer ainda mais. Estamos proibidos de apoiá-los e de lhes prestar qualquer tipo de ajuda. Essa condição foi imposta por Foltesteltel Testou e Encelt, Temeria e a Redânia. Somente respeitarão nosso domínio sobre Dioel Blatana se nós condenarmos oficialmente a luta dos esquilos e nos separarmos deles. Aquelas crianças estão morrendo, Margarida. Estão morrendo dia após dia numa luta desigual. Enlir fará acordos secretos com os humanos, que atacarão os comandos e os esmagarão. Trata-se de nossos filhos, de nosso futuro, de nosso sangue. E você me diz que devemos abandoná-los? Que SSM de 7, Enid? Vorsaeklan? Ainvaine. A borboleta bateu as asas e voou na direção da janela, para ser levada pela corrente de ar aquecido no exterior do palácio. Francesca Findabair, a Enid Angleana, ex-feiticeira e agora rainha dos Ainseide, os elfos livres, ergueu a cabeça. Seus belos olhos azuis celestes estavam marejados de lágrimas. Os comandos, falou surdamente, devem continuar combatendo. Eles têm de desorganizar os reinos dos humanos e, com isso, dificultar seus preparativos bélicos. Esse foi o teor da ordem de Enlir, e eu não tenho condições de me opor a ele. Perdoe-me, Filavandrel. Filavandrel a Infidael olhou para ela e fez uma profunda reverência. Eu a perdoo, Enid, mas não sei se eles a perdoarão. E nenhum feiticeiro repensou o assunto, mesmo quando Nilfgaard matava e incendiava em Aedir, nenhum deles abandonou Vilgefortz e passou para o lado de Filipa? Nenhum. Geralt ficou calado por bastante tempo. Não acredito, disse finalmente, bem baixinho. Não acredito que ninguém tenha abandonado Vilgefortz quando as verdadeiras intenções e os efeitos de sua traição vieram à tona. Como é de conhecimento de todos, eu não passo de um bruxo ingênuo, irracional e anacrônico. Mas, assim mesmo, não posso acreditar que nenhum dos feiticeiros tenha feito um exame de consciência. Tissaia de Vries apôs a rebuscada assinatura debaixo da última frase de sua carta. Depois de uma longa reflexão, acrescentou à assinatura o ideograma que simbolizava seu verdadeiro nome. Um nome que ninguém conhecia e que não usava havia muito tempo, desde o momento em que se tornara feiticeira. Cotovia. Deixou a pena de lado. Com todo cuidado, alinhada, atravessando perpendicularmente o pergaminho. Ficou sentada, imóvel por bastante tempo, olhando para a esfera vermelha do sol poente. Então, levantou-se. Aproximou-se da janela. Por um bom tempo ficou observando os telhados das casas, nas quais, naquele momento, deitavam-se para dormir pessoas comuns, cansadas de sua difícil vida humana, cheias das humanas esperanças quanto ao futuro, quanto ao dia seguinte. A feiticeira olhou para a carta sobre a mesa, uma carta endereçada a pessoas comuns. O fato de a maioria das pessoas comuns não saber ler não tinha a menor importância. Parou diante do espelho, arrumou os cabelos, alisou o vestido, sacudiu da bufante manga uma inexistente partícula de pó, ajeitou no decote o colar de espinelhos. Os castiçais debaixo do espelho estavam desalinhados. A empregada. Provavelmente os havia deslocado ao tirar o pó. A empregada. Uma mulher comum. Um ser humano comum com olhos cheios de medo do que estava por vir.
Uma pessoa comum perdida nos tempos do desprezo. Uma pessoa comum em busca de esperança e de certeza junto a ela, a feiticeira. Uma pessoa comum, que ela decepcionara. Da rua provinham sons de passos, batidas de pesadas botas militares. Tissaia de Vries nem sequer pestanejou, não virou a cabeça para a janela. Não lhe fazia diferença de quem fossem os passos. Soldados do rei? Um corregedor com a ordem de prisão a uma traidora? Assassinos profissionais? Sicários de Villefort? Tanto fazia. Os passos silenciaram na distância. Os castiçais debaixo do espelho estavam desalinhados. A feiticeira alinhou-os e endireitou as dobras da toalha de maneira que o canto ficasse bem no centro e simetricamente distante dos apoios dos castiçais. Tirou as pulseiras de ouro e colocou-as alinhadas sobre a toalha. Olhou criticamente, mas não encontrou nada fora de lugar. Tudo estava simétrico e perfeitamente arrumado, assim como deveria estar. Abriu a gaveta da cômoda e tirou dela uma faca com cabo de marfim. Tinha o rosto altivo e imóvel, morto. A casa estava em silêncio, num silêncio tão profundo que se podia ouvir o som da pétala de uma tulipa marcescente caindo sobre o tampo da mesa. O sol, vermelho como sangue, foi sumindo vagarosamente por trás dos telhados. Tissaia de Vries sentou-se na poltrona junto da mesa, apagou as velas com um sopro, corrigiu mais uma vez a posição da pena deitada sobre a carta e cortou as veias de ambos os pulsos. As longas horas da viagem e as emoções deixaram sua marca. Jasquier despertou e deu-se conta de que provavelmente adormecera durante seu relato, começando a roncar no meio de uma frase. Moveu-se e quase rolou para fora do monte de galhos. Geralt não estava deitado a seu lado e não fazia contrapeso no leito improvisado. Em que ponto? Balbuciou. Eu parei. Ah, sim, estava falando dos feiticeiros. Geralt, onde você está? Aqui, respondeu o bruxo, quase invisível na escuridão. Continue, por favor. Você estava exatamente no ponto em que ia falar de Yennefer. Escute. O poeta sabia muito bem que não tinha a mínima intenção de falar sobre a pessoa em questão. Eu realmente nada sei, não minta. Conheço-o muito bem. Se você me conhece tão bem, enervou-se o trovador, então por que cargas de água você me pede que fale dela? Conhecendo-me tão bem, você deveria saber o motivo de meu silêncio, porque eu não lhe repito boatos ouvidos pelo caminho. Você também deveria adivinhar de que tipo de boato se trata e por que quero poupá-lo deles. Que suex? Indagou uma das dríades que dormiam perto deles, despertada pela elevada voz de Jasquier. Peço desculpas, sussurrou o bruxo. A você também. Quase todas as lanterninhas verdes de Brokilon já haviam se apagado, apenas algumas luziam tenuemente. Geralt, falou Jasquier, interrompendo o silêncio. Você sempre afirmou que estava de fora, que para você tanto fazia. Ela pode ter acreditado nisso. Certamente acreditava nisso quando começou esse jogo com Villefort. Basta, interrompeu o Geralt. Nenhuma palavra mais. Quando ouço o termo jogo, tenho vontade de matar alguém. Passe-me a navalha. Quero finalmente me barbear. Agora? Ainda está escuro. Para mim, nunca está escuro. Sou uma aberração. Quando o bruxo arrancou de sua mão a bolsa com os apetrechos de barbear e seguiu na direção do riacho, o bardo constatou que o sono o abandonara por completo. O céu já clareava, prenunciando o amanhecer. Ergueu-se e adentrou a floresta, evitando cuidadosamente pisar nas dríades que, abraçadas umas às outras, dormiam à sua volta. Você faz parte daqueles que contribuíram para isso? Jasquier virou-se rapidamente. A dríade apoiada no tronco de um pinheiro tinha os cabelos cor de prata, algo que era visível mesmo no lusco-fusco da madrugada. Que visão mais horrível, disse ela, cruzando os braços sobre o peito. Alguém que perdeu tudo. Que coisa mais curiosa, cantor. No passado eu sempre tive a impressão de que não se poderia perder absolutamente tudo, de que sempre sobraria alguma coisa. Sempre. Mesmo nos tempos do desprezo, nos quais a ingenuidade é capaz de se vingar da maneira mais cruenta possível, eu tinha a convicção de que não seria possível perder tudo. E eis que ele perdeu alguns litros de sangue, a possibilidade de se mover agilmente, parte do domínio do braço esquerdo, a espada de ferro de meteorito, a mulher amada, a filha milagrosamente encontrada, a fé. Aí pensei comigo mesma, algo, afinal, deveria lhe ter sobrado. Pois não é que me enganei. Ele não tem mais nada, nem mesmo uma navalha. Jasquier permaneceu calado, e a dríade, imóvel. Eu lhe perguntei se você contribuiu para isso, falou ela após um momento. Mas acho que perguntei desnecessariamente. É óbvio que você contribuiu. É óbvio que você é amigo dele. E quando alguém tem amigos e perde tudo apesar disso, é óbvio que os amigos têm uma parcela de culpa.
Culpa pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer, pelo fato de não saberem o que deveriam ter feito. E o que eu poderia, murmurou Jaskier. O que eu poderia ter feito? Não sei, respondeu a Dríade. Não lhe disse tudo. Estou ciente disso. Não tenho culpa alguma. Tem sim. Não. Não sou. Ergueu-se, fazendo estalar o leito improvisado. Geralt estava sentado a seu lado, esfregando o rosto. Cheirava a sabão. Você não é o quê? Perguntou friamente. Estou curioso de saber com que você sonhou. Que você é uma rã? Acalme-se. Você não é. Que você é um pateta. Nesse caso, o sonho pode ter sido profético. Jaskier olhou em volta. Estavam sozinhos. Onde está ela? Onde estão as Dríades? Na beira da floresta. Arrume-se, está na hora de você partir. Geralt, momentos atrás eu estive conversando com uma Dríade. Ela falava em língua comum sem sotaque e me disse, nenhuma dessas Dríades fala em língua comum sem sotaque. Você deve ter sonhado, Jaskier. Estamos em Brokilon. Aqui é possível ter os sonhos mais estranhos. Na beira da floresta aguardava-os uma Dríade. Jaskier reconheceu-a imediatamente. Era aquela de cabelos esverdeados que lhes trouxera luz, na noite anterior, e tentara convencê-lo a continuar cantando a balada. A Dríade ergueu a mão, sinalizando que eles deviam parar. Na outra mão carregava um arco com uma flecha pronta para disparar. O bruxo colocou a mão no ombro do trovador e apertou com força. Está acontecendo alguma coisa? Cochichou Jaskier. Sim. Fique calado e não se mexa. A espessa neblina pendente no vale do Vistasca abafava vozes e sons, mas não a ponto de o bardo não poder ouvir chapes seguidos por bufos de cavalos. O rio estava sendo atravessado por cavaleiros. Elfos sussurrou. Soyatael? Estão fugindo para Brokilon, não é verdade? Um comando completo. Não sussurrou também Geralt com os olhos fixos na neblina. Jaskier sabia que a visão e a audição do bruxo eram extraordinariamente apuradas, mas não conseguia adivinhar se ele estava avaliando a situação pelos olhos ou pelos ouvidos. Não é um comando. É apenas o que restou de um comando. 5 ou 6 cavaleiros e 3 cavalos com celas vazias. Fique aqui, Jaskier, enquanto dou um pulo até lá. Garen falou ameaçadoramente Dríade de cabelos verdes, erguendo o arco. NTVA, Vinbladed. Kirin. Taisaeo, Fove respondeu o bruxo de maneira inesperadamente rude. M. Spark VA em EA? Pois pode disparar. Se não for, calhe a boca e não tente me assustar, porque já não dá para me assustar com coisa alguma. Tenho de falar com Milva Barrin e vou fazê-lo, queira você ou não. Fique aqui, Jaskier. A Dríade abaixou a cabeça, e o arco. Da neblina emergiram 9 cavalos, e Jaskier constatou que somente 6 estavam montados. Viu silhuetas de Dríades saindo do mato e indo a seu encontro. Notou que 3 dos cavaleiros tiveram de receber ajuda para descer do cavalo e ser apoiados para poder caminhar na direção das árvores salvadoras de Brokilon. Outras Dríades, parecendo fantasmas, esgueiraram-se por entre as árvores tombadas pelo vento e sumiram na neblina sobre o Vistasca. Do outro lado do rio ouviram-se gritos, relinchos de cavalos e chapes. O poeta teve a impressão de ouvir o silvo de flechas, mas não tinha certeza. Eles estavam sendo perseguidos, murmurou. Fove virou-se, apertando o arco com a mão. Cante uma canção, Taed rosnou. Enitchain Amine, não de Etariel. Não de amor. Não é a hora. Agora é tempo de matar. Uma canção dessas, sim. Eu, não. Gaguejou Jaskier e sou culpado pelo que se passa. A Dríade ficou calada por um momento, olhando para o lado. Eu também não, falou e sumiu no mato. O bruxo retornou em menos de meia hora. Trazia consigo 2 cavalos selados, Pégaso e uma égua castanha. O chairel da égua estava manchado de sangue. É um cavalo dos elfos? Daqueles que atravessaram o rio? Sim, respondeu Geralt. Seu rosto e sua voz estavam estranhos. É uma égua dos elfos, mas por enquanto terá de me servir. Quando surgir uma oportunidade, vou trocá-la por um cavalo que saiba levar um ferido ou ficar parado a seu lado caso ele caia. Está mais do que claro que ninguém ensinou tal comportamento a esta égua. Estamos partindo? Você está. O bruxo atirou as rédeas de Pégaso ao poeta. Passe bem, Jaskier. As Dríades o acompanharão por 2 milhas rio acima para que você não caia nas mãos dos soldados de Bruges, que, na certa, devem estar ainda rondando na outra margem. E quanto a você, vai ficar aqui? Não, não vou ficar. Você deve ter tomado conhecimento de algo. Dos esquilos. Alguma coisa a ver com Ciri, não é isso? Passe bem, Jaskier. Geralt. Ouça-me, e o que você quer que eu ouça? Gritou o bruxo, gaguejando repentinamente. Afinal, eu não posso deixá-la à mercê do destino. Ela está totalmente sozinha.
Ela não pode ficar sozinha. Você não é capaz de entender isso. Ninguém é capaz de entender, mas eu sei. Se ela ficar sozinha, vai lhe acontecer o mesmo que antes. O mesmo que aconteceu comigo no passado. Você não é capaz de entender, eu entendo, e é por isso que vou com você. Você enlouqueceu? Sabe para onde estou me dirigindo? Sei, Geralt e eu não lhe contei tudo. Sinto-me culpado. Não fiz nada, não sabia o que deveria fazer. Mas agora já sei, quero acompanhá-lo. Não lhe contei, sobre Ciri, sobre os boatos que circulam. Encontrei os conhecidos de Kovir que, por sua vez, ouviram o relato dos emissários que retornaram de Nilfgaard. Imagino que os boatos chegaram até os esquilos e que você já soube de tudo por aqueles elfos que atravessaram o Vistasca. Mas permita que eu lhe conte. O bruxo abaixou impotentemente os braços e ficou calado por muito tempo. Pule na cela falou por fim, com voz mudada. Poderá me contar enquanto estivermos cavalgando. Naquela madrugada, no palácio de Lothgrim, a residência de verão do imperador, reinava uma agitação fora do comum. Isso porque todos os tipos de emoção, agitação, azáfama ou animação não faziam parte do comportamento usual da nobreza nilfgaardiana, e qualquer manifestação de vivacidade e efervescência era vista como uma inequívoca prova de imaturidade. Os grãos-senhores nilfgaardianos consideravam tais atitudes tão repreensíveis e abjetas que uma demonstração de vivacidade ou preocupação causava vergonha até à imatura mocidade, da qual, afinal, ninguém podia esperar um comportamento decoroso. No entanto, naquela madrugada, no palácio de Lothgrim, não havia jovens, eles nada tinham a fazer em Lothgrim. A enorme sala do trono estava repleta de sérios e rígidos aristocratas, guerreiros e cortesãos, todos identicamente vestidos com o cerimonioso traje preto, alegrado apenas pela brancura do colarinho de pregas e dos punhos rendados. Os homens eram acompanhados por umas poucas damas, também sérias e rígidas, as quais o costume local permitia clarear a negritude do traje com pequenas e discretas peças de bijuteria. Todos fingiam ser distintos, sérios e discretos, mas estavam incrivelmente excitados. Dizem que ela é feia e magra. Mas dizem também que tem sangue real de cama ilegítima? Nada disso. Legítima. Quer dizer que ela poderá se sentar no trono? Se o imperador assim decidir, olhem só para Ardal Aepdai e o príncipe de Vet. Estão com cara de quem bebeu vinagre, mais baixo, senhor conde. O senhor está espantado com a cara deles? Se os boatos se confirmarem, Enlir fará uma afronta a toda a nobreza. Vai humilhá-la, os boatos não se confirmarão. O imperador não casará com essa enjeitada. Ele não pode fazer uma coisa dessas, Enlir pode tudo. Cuidado com as palavras, barão. Tome cuidado com o que fala. Já houve alguns que afirmavam que Enlir não podia isso ou aquilo. Acabaram no cadafalso. Dizem que ele assinou um decreto definindo a renda dela. 300 grivnas anuais, dá para imaginar. E o título de princesa. Algum de vocês chegou a vê-la? Assim que chegou, ela foi entregue aos cuidados da condessa de Lidertal, e a casa foi cercada por guardas. Entregaram-na à condessa para que ela ensinasse a fedelha alguns princípios básicos de boas maneiras. Dizem que essa sua princesa se comporta como uma garota de estalagem, e o que há de estranho nisso? Ela provém do norte, daquela Sintra bárbara, mais improcedentes são os boatos sobre seu casamento com Enlir. Não, isso é totalmente impossível. O imperador tomará por esposa a filha mais moça do príncipe de Vet, como planejado. Jamais casará com essa usurpadora. Está mais do que na hora de ele se casar. Por causa da dinastia. Já está na hora de termos um príncipe herdeiro, pois que case, mas não com essa vagabunda. Mais baixo, sem exaltação. Eu posso lhes garantir, senhores, que não haverá tal casório. Qual seria o propósito de um matrimônio desses? Trata-se de política, conde. Estamos travando uma guerra. Uma aliança assim teria grande significado, tanto político como estratégico. A dinastia da qual procede a princesa possui títulos e direitos legais sobre as terras do Yarra inferior, caso se torne esposa do imperador. Isso seria uma jogada de mestre. Deem uma espiada nos emissários do rei Sterat, vejam como eles estão sussurrando entre si. Quer dizer que o senhor apoia esse tão estranho parentesco, senhor príncipe. Quem sabe se não foi o senhor que propôs isso a Enlir? O que eu apoio ou não, senhor margrave, é assunto meu, mas não lhe recomendo questionar a decisão do imperador. Quer dizer que ele já a tomou? Não creio, pois saiba que está enganado ao não crer. O que o senhor quer dizer com isso? Enlir mandou embora da corte a baronesa de Tárnia. Ordenou que ela retornasse a seu marido. Ele rompeu com Dervia Trifinbroine? Não pode ser. Dervia foi sua favorita por mais de 3 anos. Repito que ele a despachou para fora da corte. É verdade.
Dizem que a bela Dervia fez um escarcéu dos diabos. Foram necessários 4 guardas para enfiá-la na carruagem. Seu marido deve ter ficado muito contente. Tenho lá minhas dúvidas. Pelo sol gigante. Enlir rompeu com Dervia? Por causa dessa enjeitada. Dessa selvagem do norte? Falem mais baixo, com todos os diabos. E quem apoia isso? Que partido é a favor dessa loucura? Mais baixo, já pedi. As pessoas estão começando a olhar para nós. Aquela rapariga. Quero dizer princesa. Dizem que é feia. Quando o imperador a vir, o senhor quer dizer que ele ainda não a viu. Não teve tempo. Ela chegou de Darnruach há menos de 1 hora. Enlir nunca gostou de feias. Aine Dermot, Clara Epgdolingore, sem falar em Dervia Triffin. Broine, que era uma verdadeira beldade. Talvez essa enjeitada acabe ficando mais bonita. Quando lhe derem um banho. Dizem que as princesas do norte não tomam banho com frequência. Cuidado com suas palavras. Vocês podem estar falando da esposa do imperador. Mas ela não passa de uma criança. Não deve ter mais de 14 anos. E eu insisto que se trata de uma aliança política. Um puro arranjo formal. Caso fosse assim, a bela Dervia teria permanecido na corte. A enjeitada de Cintra sentaria política e formalmente no trono ao lado de Enlir, mas assim que anoitecesse Enlir lhe daria a tiara e as joias reais para ela ficar brincando, enquanto ele iria ao dormitório de Dervia, pelo menos até o momento em que a fedelha atingisse a idade em que se pode parir com segurança. Sim, há algo estranho aí. Qual é o nome dessa tal princesa? Xerela ou algo parecido? De jeito nenhum. Ela se chama Zirila. Sim, acho que é Zirila. Um nome bem bárbaro. Falem mais baixo, com todos os diabos. Adotem uma postura mais digna. Vocês estão se comportando como fedelhos. Cuidado com as palavras que usa. Tome cuidado para que eu não as considere ofensivas. Se está exigindo uma satisfação, o Sr. Margrave sabe onde me encontrar. Silêncio. Calma. O imperador. O arauto não precisou esforçar-se demais. Bastou uma batida do bordão no assoalho para que as cabeças adornadas com a boina negra dos aristocratas e guerreiros se inclinassem como colmos diante de uma rajada de vento. A sala do trono ficou tão silenciosa que o arauto nem teve de forçar a voz. Enlir Varemreis, Deitven Ada Yn Carna Ep Morvud. O fogo branco dançante sobre mamôs dos inimigos adentrou o salão. Atravessou-o com seus costumeiros passos rápidos, agitando com energia a mão direita. Seu traje negro não se diferenciava em nada do dos demais cortesãos, exceto pela ausência do colarinho de pregas. Os negros cabelos do imperador, como sempre despenteados, eram razoavelmente mantidos em ordem por um estreito arco de ouro. De seu pescoço pendia o grão colar imperial. Enlir sentou-se desleixadamente no trono, apoiando o cotovelo em um de seus braços e o queixo na palma da mão. O fato de não ter colocado a perna sobre o outro braço do trono significava que o cerimonial era mantido. Nenhuma das cabeças inclinadas ousou erguer-se 1 polegada sequer. O imperador deu uma tossidela, sem mudar de posição. Os cortesãos respiraram aliviados e levantaram a cabeça. O arauto voltou a bater com o bordão no piso. Cirila Fiona Ellen Rhiannon, rainha de Cintra, princesa de Bruges e duquesa de Soden, herdeira de Inís Ardselig e Inís Nasselig, soberana de Atri e Abbe-Yarra. Todos os olhos viraram-se na direção da porta, em cujo vão apareceu a alta e distinta Stella Congreve, condessa de Lidertal, acompanhada pela proprietária de todos os imponentes títulos mencionados havia pouco. Uma jovem magra, loura, extraordinariamente pálida, um tanto encurvada, metida num longo vestidinho azul. Era óbvio que não se sentia bem com aquele traje. Enlir Deitven aprumou-se no trono, e todos os cortesãos imediatamente fizeram uma profunda reverência. Stella Congreve deu um discreto empurrãozinho na lourinha, e ambas desfilaram ao longo das alas dos inclinados aristocratas, representantes das principais famílias de Nilfgaard. A jovem caminhava rígida e insegura. Ela vai tropeçar, pensou a condessa. Cirila Fiona Ellen Rhiannon tropeçou. Feia e magricela, disse a condessa a si mesma, aproximando-se do trono. Desajeitada e pouco esperta, ainda por cima. Mas eu farei dela uma beldade. Vou transformá-la numa rainha, Enlir, como você ordenou. O fogo branco de Nilfgaard ficou olhando para elas de cima do trono. Como de costume, mantinha os olhos semicerrados e a sombra de um sorriso irônico nos cantos dos lábios. A rainha de Cintra voltou a tropeçar. O imperador apoiou o cotovelo no braço do trono e o queixo na palma da mão. Sorria. Stella Congreve estava suficientemente próxima para reconhecer aquele sorriso. Ficou aterrorizada. Algo está errado, pensou apavorada, alguma coisa não está certa. Cabeças hão de rolar.
Pelo sol gigante, cabeças vão rolar. A condessa recuperou o autocontrole, fez uma reverência e forçou a jovem a imitá-la. Enlir Varemres não se ergueu do trono, apenas inclinou levemente a cabeça. Os cortesãos retiveram a respiração. Prezada rainha, falou Enlir. A jovem encolheu-se. O imperador não olhava para ela. Olhava para os membros da nobreza reunidos no salão. Prezada rainha repetiu. Estou feliz por poder saudá-la em meu palácio e em meu país. Dou-lhe minha palavra imperial de que se aproxima o dia em que todos os seus títulos lhe serão devolvidos, com as terras que pela lei da hereditariedade são inegavelmente suas. Os usurpadores que hoje ocupam aquelas terras declararam-me guerra. Atacaram-me repentinamente, anunciando aos quatro ventos que a guerra é justa por estarem defendendo os direitos de sua pessoa. Que todo mundo saiba que foi a mim, e não a eles, que você veio procurar por ajuda. Que todo mundo saiba que é aqui, em meu país, que você desfruta as homenagens e o tratamento correspondentes a seu título de soberana, enquanto entre meus inimigos você não passava de uma exilada. Que todo mundo saiba você está segura, enquanto meus inimigos não somente lhe negavam a coroa, como ainda atentavam contra sua vida. O olhar do imperador de Nilfgaard pousou sobre os emissários de Sterath-Thyssen, senhor de Kovir, e sobre o embaixador de Niedamir, rei da Liga de Enforce. Que todo mundo, incluindo os reis que aparentavam não saber do lado de quem estavam a razão e a justiça, conheçam a verdade. E que todo mundo saiba que a ajuda lhe será dada. Seus inimigos e os meus foram derrotados. Em Sintra, Soden, Bruges e Atri, nas ilhas de Celílige e na foz do Iarra, a paz voltará a reinar, com você sentando-se no trono, para a alegria de seus súditos e de todas as pessoas amantes da justiça. A jovem de vestido azul abaixou ainda mais a cabeça. Antes que isso aconteça, continuou Enlir, você será tratada em meu país com o respeito que lhe é devido, tanto por mim como por todos os meus súditos. E, como em seu reino continuam a arder as chamas da guerra, eu lhe concedo, como prova de respeito e amizade de Nilfgaard, o título de princesa de Hova e Ima, senhora do castelo de Darnhova, para onde você partirá agora, no aguardo da chegada de tempos mais calmos e mais felizes. Stella Congreve manteve o autocontrole e não permitiu que em seu rosto surgisse sequer uma indicação de espanto. Ele não vai mantê-la junto de si, pensou. Está despachando-a para Darnhova, para o fim do mundo, um lugar que ele nunca visita. Está mais do que claro que não pretende cortejá-la nem pensa num casamento em curto prazo. É óbvio que nem quer vê-la. Mas por que, então, ele se livrou de Dervia? De que se trata, afinal? Interrompendo suas lucubrações, a condessa pegou a princesa pela mão. A audiência terminara. Quando as duas estavam se retirando do salão, o imperador não olhava para elas. Os cortesãos se inclinaram. Depois que elas saíram, Enlir Varemres colocou a perna sobre o braço do trono. Sealash falou, aproxime-se. O senescal se deteve à prescrita distância cerimonial, dobrando-se numa reverência. Mais perto, disse Enlir. Chegue mais perto, Sealash. Vou falar baixo, e o que vou dizer é destinado exclusivamente a seus ouvidos. Alteza, o que mais está previsto para hoje? O recebimento das credenciais e a concessão do exequatur ao emissário do rei Estera de Kovir, recitou o senescal rapidamente. A nomeação dos plenipotenciários, prefeitos e palatinos das novas províncias e palatinados. A confirmação do título de conde e da renda ao concederemos o exequatur ao emissário e o receberemos numa audiência privada. Quanto aos demais assuntos, vamos deixá-los para amanhã. Sim, Alteza. Informe a Selen e ao Visconde de Eidon que deverão comparecer à biblioteca logo após a audiência ao embaixador. Em segredo, você também deverá comparecer. Traga consigo aquele seu famoso mago, o tal Vat. Como é mesmo o nome dele? Chartzius, Alteza. Ele mora numa torre. Não estou interessado em saber onde ele mora. Envie alguns homens para buscá-lo. Trazê-lo para meus aposentos. Silenciosamente, sem alarde, em segredo, Vossa Alteza Imperial. Não acha arriscado esse astrólogo? Eu emiti uma ordem, Sealash. Sim, Alteza. Em menos de 3 horas, todos os convocados encontravam-se na biblioteca imperial. A convocação não espantara Vatier de Ridiaux, o Visconde de Eidon. Ele era chefe do serviço secreto militar e Enlir costumava convocá-lo frequentemente, ou afinal, estavam travando uma guerra. Da mesma forma, a convocação não causara espanto a Stefan Selen, apelidado de Coruja, que exercia junto do imperador a função de conselheiro perito em serviços e tarefas especiais. Coruja jamais se espantava com coisa alguma. Já o terceiro convocado estava muito espantado com a convocação, principalmente porque foi a ele que o imperador se dirigiu em primeiro lugar. Mestre Chartzius,
Vossa Alteza Imperial, preciso definir o local onde se encontra determinada pessoa. Uma pessoa que desapareceu ou está sendo ocultada, até aprisionada. Os feiticeiros aos quais deleguei essa tarefa anteriormente falharam por completo. Você estará apto a fazer isso. A que distância encontra-se, pode-se encontrar a pessoa em questão? Se eu soubesse, não precisaria de sua magia. Peço desculpas, a Vossa Alteza Imperial, gaguejou o astrólogo. O problema é que uma distância muito grande dificulta a prática de astromancia, praticamente impossibilitando. E se tal pessoa estiver sob proteção mágica? Eu posso tentar, mas, seja mais breve, mestre. Preciso de tempo, e de ingredientes para os feitiços. Se a disposição das estrelas for favorável então. O que Vossa Alteza Imperial demanda não é uma coisa fácil. Vou precisar de tempo. Mais 1 minuto, e Enlir vai mandar empalá-lo, pensou Coruja. Se o Vate não parar de engabelar, mestre Chartzius, o imperador interrompeu a ladainha do Vate de modo surpreendentemente polido, e até gentil. Você terá à sua disposição tudo de que precisar, inclusive de tempo. Evidentemente dentro dos limites do que é razoável. Farei o que me for possível, anunciou o astrólogo. Mas somente poderei definir uma localização aproximada, ou seja, uma região, ou um raio, como a astromancia, gemeu Chartzius. Quando se trata de grandes distâncias, a astromancia permite apenas localizações aproximadas, muito aproximadas, com grande tolerância. Para ser sincero, não sei se serei capaz. Você será, mestre, escandiu o imperador, enquanto seus olhos negros adquiriam um brilho assustador. Tenho plena fé em suas aptidões. Já quanto à tolerância, quanto menor for a sua, maior será a minha. Chartzius encolheu-se todo. Preciso saber a data exata do nascimento da pessoa em questão, balbuciou. Se possível, até a hora. Também seria muito valioso dispor de algum objeto que pertenceu à pessoa. Cabelos, falou Enlir, com voz baixa. Podem ser cabelos? Oi, alegrou-se o astrólogo. Cabelos. Isso facilitará, e muito. E se eu pudesse ter uma amostra de sua urina ou fezes? Os olhos de Enlir apertaram-se perigosamente, e o mago encolheu-se ainda mais, fazendo uma profunda reverência. Peço humildemente perdão a Vossa Alteza Imperial, gemeu. Queira me perdoar. Entendo. Sim, bastarão os cabelos. Quando poderei recebê-los? Eles lhe serão entregues ainda hoje, com a data e a hora do nascimento. Não pretendo retê-lo mais, mestre. Volte à sua torre e comece a estudar as constelações. Que o sol gigante mantenha Vossa Alteza Imperial sob sua prote. Está bem, pode ir embora. Agora chegou nossa vez, pensou Coruja. Estou curioso de saber o que nos aguarda. Qualquer um que soltar uma só palavra do que vai ser dito a partir de agora, falou lentamente o imperador, será esquartejado. Vatier, as ordens, Vossa Alteza. De que modo chegou aqui, a tal princesa? Quem esteve envolvido nisso? Da fortaleza de Nastrug, respondeu o chefe do serviço secreto militar, erguendo uma sobrancelha. Sua Alteza foi escoltada por guardas comandados por... Não é isso que estou perguntando, com os diabos. Quero saber como a garota foi parar em Nastrug, em Verden. Quem a levou até a fortaleza? Quem é o atual comandante ali? Será aquele mesmo que nos mandou a informação? Godivron qualquer coisa. Godivron Pitcairn disse, rápido, Vatier de Ridiaux. Naturalmente, ele estava informado da missão de Rience e do conde Caira Epsialash. 3 dias após os acontecimentos na ilha de Tanned, apareceram em Nastrug 2 pessoas. Para ser mais exato, um homem e um meio-elfo. Foram eles que entregaram a princesa a Godivron, afirmando que agiam por ordem de Rience e do conde Cair. O imperador sorriu, e Coruja sentiu um frio lhe percorrer a espinha. Vilgefortz garantiu que agarraria Cirilla em Tanned. Rience garantiu o mesmo. Cair MavRDYFFRYN a Epsialash recebeu ordens precisas nessa questão. E eis que em Nastrug, à margem do rio Yarra, 3 dias depois do que aconteceu na ilha, Cirilla não é trazida por Vilgefortz, nem por Rience, nem por Cair, mas por um homem e um meio-elfo. Imagino que nem passou pela cabeça de Godivron prender os 2. Não. Ele deve ser castigado por isso, Vossa Alteza? Não. Coruja engoliu em seco. Enlir permaneceu calado, esfregando a testa. O enorme diamante lapidado de seu anel brilhava como uma estrela. Finalmente o imperador ergueu a cabeça. Vatier, as ordens, Vossa Alteza. Ponha a trabalhar todos os seus subordinados. Ordeno que sejam presos Rience e o conde Cair. Acredito que ambos se encontram em terras ainda não ocupadas por nossas tropas. Lance mão do Soyatael e dos elfos livres da rainha Enid.
Ordeno ainda que os 2 presos sejam levados para Darnruash e submetidos a torturas. O que lhes deve ser perguntado, Vossa Alteza? Vatier semicerrou os olhos, fingindo não perceber a palidez que cobriu o rosto do senescal Sealash. Nada. Mais tarde, quando eles tiverem amolecido, eu mesmo os interrogarei. Selen. As ordens. Logo depois de esse pateta Chartzius. Isso se aquele cagalhão gaguejante conseguir definir o que lhe pedi que definisse. Você organizará uma busca por determinada pessoa na área por ele indicada. Uma descrição dela lhe será entregue. Não exclua a possibilidade de o astrólogo indicar um território que já esteja em nosso poder. Nesse caso, você deve convocar todos os responsáveis daquele território. Todo o aparato civil e militar. Esse é um assunto da mais alta prioridade. Entendeu? Entendi. Será que posso? Não, não pode. Sente-se e escute com atenção, coruja. O mais provável é que o tal Chartzius não defina coisa alguma. A pessoa que eu lhe mandei procurar certamente está em território estrangeiro e sob proteção mágica. Aposto minha cabeça que ela se encontra no mesmo lugar onde está nosso misteriosamente desaparecido amigo, o feiticeiro Vilgefortz de Rogeven. Por isso, Selen, forme e prepare um destacamento especial, que você comandará pessoalmente. Escolha os melhores homens que puder. Eles têm de estar prontos para o que der e vier, e não ser supersticiosos, ou seja, não devem ter medo de magia. Coruja ergueu as sobrancelhas. Seu destacamento concluiu em Lir e terá como objetivo atacar e dominar o ainda desconhecido, mas certamente bem camuflado, e muito bem defendido, esconderijo de Vilgefortz. Nosso ex-amigo e ex-aliado. Devo entender, falou calmamente Coruja, que é a pessoa procurada que com certeza lá encontrarei não deve cair sequer um fio de cabelo? Entendeu corretamente. E a Vilgefortz? Ah, ele, sim, sorriu o imperador cruelmente. A ele devem cair os fios de cabelo de uma vez por todas com a cabeça. Isso também vale para os outros feiticeiros que você encontrar em seu esconderijo. Sem exceção. Entendi. Quem vai se ocupar da tarefa de descobrir o esconderijo de Vilgefortz? Você, Coruja. Stefan Selen e Vatier de Ridialk se entreolharam. Enlir endireitou-se no trono. Está tudo claro. Sendo assim, de que se trata, Sealash? Vossa Alteza Imperial, gemeu o senescal, a quem até então ninguém parecia ter dado qualquer atenção. Imploro por misericórdia. Não há misericórdia para traidores. Não há misericórdia para aquele que ousa se opor à minha vontade. Cair. Meu filho, seu filho. Enlir semicerrou os olhos. Não sei ainda qual foi a culpa de seu filho. Gostaria de acreditar que sua culpa foi causada por sua estupidez e incapacidade, e não por traição. Se for esse o caso, ele será apenas decapitado, e não torturado na roda até a morte. Vossa Alteza Imperial, Cair não é traidor. Cair não pôde. Basta Sealash, nem mais uma palavra. Os culpados serão punidos. Tentaram me enganar, e isso é algo que não consigo perdoar. Vatier e Selen, quero vê-los aqui dentro de 1 hora para receberem instruções assinadas, ordens e procurações, e então, partirem imediatamente para executar suas tarefas. E mais uma coisa, acho que não preciso acrescentar que a garota que vocês viram há pouco na sala do trono deve continuar sendo para todos Cirila, rainha de Cintra e princesa de Rova. Para todos. Ordeno que isso seja tratado como segredo de Estado e assunto da mais relevante importância para o país. Os presentes olharam com espanto para o imperador. Deitvenhada YN Karna Epmorvud retribuiu o olhar e sorriu levemente. Será que vocês ainda não entenderam? Em vez da verdadeira Cirila de Cintra, enviaram-me uma palerma qualquer. Esses traidores certamente se iludiram com a ideia de que eu não a reconheceria. Mas eu sou capaz de reconhecer a verdadeira Ciri. Seria capaz de reconhecê-la no fim do mundo e nas trevas do inferno.